Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, Senhor de toda a tecnologia. Capítulo 1. Minha esposa é o rei. Jin. Foi detectado que os sinais vitais do hospedeiro estão estáveis, e a ligação da alma pode ser ativada. O sistema de tecnologia de filmes está escaneando as características da alma do anfitrião. Aguarde. Parabéns. A ligação da alma foi bem sucedida. Com uma voz feminina etérea e doce vindo da cabeça de Zack, ele acordou tranquilamente e recuperou a consciência. Onde estou? Zack olhou para o teto desconhecido e então olhou ao redor para o quarto espaçoso e esplêndido, que era tão magnífico quanto um palácio, e sentou-se lentamente enquanto apoiava sua cabeça dolorida. Eu não estava apenas bebendo com meus colegas? Por que estou aqui depois de uma boa noite de sono? Onde é isso? Ele estava pensando quando, de repente, sua cabeça apertou e uma enorme quantidade de informações invadiu seu cérebro como uma torrente. Depois de um tempo, Zack sentou-se lentamente na cama com uma expressão confusa no rosto. Eu atravessei? Isso mesmo, ele atravessou. Este é um mundo paralelo como a Terra, mas ele não é mais o funcionário de escritório medíocre que só pode ficar preso na grade das 9 às 9, mas uma das 4 principais famílias do Reino da Fênix e o único membro da família Caringal. Seu corpo atual é o de um playboy pé no chão. O que chocou Zack ainda mais foi que sua esposa, Grace Ayadlavan, era na verdade a rei do Reino da Fênix. O Reino de Fênix fazendo a fronteira com o país M ao sudeste, o país I ao sul e o Oceano Pacífico na outra direção. Mas a diferença é que o Reino da Fênix é uma monarquia constitucional, o imperador tem mais de 10.000 pessoas e pode ditar o país por sua vontade. Grace Ayadlavan, como rei, tem poder supremo. É lógico que Zack, um homem ignorante e incompetente, nunca poderia se envolver com o rei de um país, muito menos ter qualquer relacionamento. Mas há mais de 20 anos, o avô de Zack resgatou o avô de Grace Ayadlavan, os dois concordaram em casar seus netos naquela época. Como esse assunto foi mais tarde conhecido por todo mundo, a família real do Reino de Fênix não teve escolha a não ser fazer com que Grace salvasse sua reputação e honra. Ela foi forçada a se casar com Zack. Mas esse casamento não trouxe nenhum efeito substantivo para ele, mas fez dele o príncipe pródigo para inúmeras pessoas. Como o único herdeiro da digna família Caringal, além de passar o tempo bebendo, comendo e curtindo mulheres. Ele é inútil e tem sido apontado por inúmeras pessoas pelas costas. A má reputação tem sido espalhada há muito tempo não apenas pelas pessoas deste reino, mas também por pessoas de outros países. Claro, não importa se Zack é visto por outros. De qualquer forma, contanto que você tenha dinheiro, você pode ser chique. No entanto, o lamentável é que a enorme família Caringal no passado, agora estava completamente em declínio. E a propriedade da família deixada por seus pais para ele também foi roubada por seu tio Fan Caringal. No passado, Zack era um rico, mas agora ele se tornou um mendigo sem dinheiro. Droga! Você quer que eu tenha tanto azar? Zack ficou extremamente sem palavras, mas pensou que ao acordar, parecia ter ouvido algum tipo de som de ligação do sistema e planejou confirmá-lo novamente. Nesse momento, a porta da sala luxuosa de estilo europeu foi aberta e um grupo de pessoas entrou. Assumindo a liderança estava uma beldade estonteante com uma aparência deslumbrante. Ela tem cabelos longos, pretos e lisos, caindo como uma cachoeira. Caminhando graciosamente, sua figura graciosa, sua boca de cereja, sua pele de porcelana, um par de olhos brilhantes como estrelas. Olhando atentamente para Zack que se recuperou na cama. Ivana. Zack olhou com espanto para a beleza estonteante que caminhava em sua direção. Pelas informações recebidas, ele já reconheceu essa beldade estonteante como sua esposa, Grace Ayadlavan. Mas como sua cabeça ainda estava um pouco tonta, ele não reagiu muito. Quando viu Grace na frente dele, percebeu que sua aparência era muito parecida com a de Ivana Lavi, uma celebridade feminina de sua vida anterior. Mais bonita que Ivana, e seu corpo é muito melhor que o dela. Zack olhou para Grace de cima a baixo e assentiu secretamente. Você acordou? Grace andou na frente de Zack, e um guarda-costas de preto moveu um banco atrás dela. Ela alisou a saia e sentou-se graciosamente, seu rosto como uma geada de iceberg que nunca derreterá por 1000 anos. Zack assentiu. Ele acabou de acordar e sua cabeça ainda está um pouco confusa, então ele não sabe o que dizer. Este é o valor que você devia no cassino ontem, 62 milhões de ESO, mais as 2 vezes anteriores. Você me deve um total de 157,63 milhões de ESO. Grace jogou os 3 IOS na frente de Zack e disse em voz clara. O que? Eu devo mais de 1 milhão, ESO? Este corpo está dando dinheiro para alguém que ele vê? Zack praguejou em seu coração. Pelas informações que recebeu, Zack claramente conseguiu saber que, embora seu antecessor já fosse um mendigo, o cassino o acolheu muito bem, e eles ainda o chamavam respeitosamente de jovem mestre. Não há outra razão, pois o anterior, não importa o quão pobre Zack seja, o país inteiro sabe que ele é o marido do rei. Zack não tem dinheiro, mas sua esposa é rica. Então, toda vez que Zack ia ao cassino para jogar todos os tipos de jogos, perdia a aposta, ficava endividado. Ficava bêbado e mandava tudo direto para o palácio para pedir dinheiro ao rei. Eu sei que com sua habilidade, você nunca será capaz de pagar esse dinheiro em sua vida. E eu posso lhe designar para qualquer lugar para fazer coisas que você realmente não quer fazer, de acordo com as leis do Reino Fênix. Mas agora, há uma oportunidade diante de você que lhe permite pagar o dinheiro de uma só vez, sem nenhum custo. Grace olhou para Zack e disse indiferente. Que tipo de oportunidade?
Zack perguntou curiosamente. 2 meses depois, será a cerimônia do Dia Nacional do Reino de Fênix. Quero que você assine formalmente um acordo de divórcio comigo na frente de 500 milhões de pessoas nesta cerimônia do Dia Nacional. Em troca, todos esses atrasos serão perdoados. Capítulo 2. Microbots. Ao ouvir isso, Zack entendeu instantaneamente. Um casamento arranjado pela família. É claro que ela quer aproveitar a oportunidade para se divorciar dele. Embora a cerimônia do Dia Nacional tenha sido realmente um pouco grandiosa, já que eles estão diante de 500 milhões de pessoas. Mas pensando bem, Zack já adivinhou o motivo pelo qual ela queria anunciar o divórcio naquela época. Se eles se divorciarem secretamente, não há razão para o divórcio quando ninguém sabe. Então qual a utilidade de fazer isso secretamente em particular? Somente se as pessoas de todo o reino souberem que é útil. Mas dessa forma, não apenas todo o reino Fênix, mas o mundo inteiro saberá sobre o divórcio do rei. Isso não significa que ele será humilhado e se tornará motivo de chacota para o mundo inteiro? Não, em primeiro lugar minha reputação está em baixa, então o que tenho a perder? Zack imediatamente se lembrou do fato de que ele era chamado de príncipe pródigo pelo povo há muito tempo. De qualquer forma, não tenho reputação a zelar. Ainda me importo em continuar perdendo o respeito das pessoas quando elas não o têm desde o começo? Não olhe para Zack, tendo uma esposa tão deslumbrante, mas pela memória de seu antecessor, ele aprendeu que embora os dois fossem casados, na verdade, Grace não deixou Zack tocá-la. Do começo ao fim, nada aconteceu entre os dois. Qual é a diferença entre ter uma esposa assim e não ter uma? É melhor usá-lo para pagar suas dívidas, e é um pouco útil. Ok, eu prometo. Zack assentiu e, sem muita hesitação, concordou imediatamente. Ao ouvir Zack dizer essas palavras com tanta calma, um olhar de surpresa surgiu nos lindos olhos de Grace. De acordo com o que ela entende por Zack, ele não tem nada agora, apenas o marido do rei, é o único título que pode sustentar sua vida. Sem esse título, Zack é equivalente a um completo mendigo. Esse tipo de pedido, ele nem pensou nisso, então simplesmente concordou? Esse ainda é o cara da família Caringal que ela conhecia? Em troca, o favor que seu avô uma vez deu à nossa família, eu posso lhe dar uma certa quantia de compensação. Diga-me, o que você quer? Embora Grace quisesse desesperadamente romper esse casamento, como ela poderia fazer isso quando a família Caringal era gentil com eles naquela época? Se o avô de Zack não tivesse resgatado seu avô, como seria o status atual da família Ayadlavan como rei? Então, neste ponto, Grace está disposta a dar alguma compensação a Zack. Se você quiser fazer as pazes, apenas me sirva um copo de água. Estou morrendo de sede agora. Zack apertou a garganta e disse com os lábios secos. É essa a compensação que você quer? Um olhar estranho apareceu nos olhos de Grace. Sim, já chega. Zack assentiu. Dê-lhe um copo de água. Grace acenou com a mão e imediatamente um guarda-costas de preto trouxe um copo de água para Zack. Zack bebeu tudo de um só gole e arrotou feliz. Ok, este é o fim da conversa de hoje. 2 meses depois, estarei esperando por você na cerimônia do Dia Nacional. Espero que você possa cumprir sua promessa. Grace disse enquanto se levantava. Não se preocupe, agora não estou mais interessado neste título. Zack sorriu e disse casualmente. Grace, que estava prestes a se virar, parou no caminho quando ouviu isso. Depois de alguns segundos, ela não conseguiu deixar de encarar o homem na frente dela. Ela sentiu que o Zack atual era completamente diferente do anterior. Embora ela estivesse um pouco surpresa com a maneira livre e fácil de falar de Zack, ela não foi mais longe. Um playboy é um playboy. Mesmo que pareça diferente agora, a inutilidade nos ossos continua a mesma. Imediatamente, ela saiu sem olhar para trás com um grupo de guarda-costas vestidos de preto. Estrondo. Depois que a porta foi fechada novamente, Zack voltou a si. Assim que ele fez a transição, ele percebeu que o rei era sua esposa, a família estava em declínio, ele devia mais de 200 milhões de ESO. Se divorciou da esposa para pagar a dívida, e assim por diante, o que só pode acontecer em filmes e séries de TV. Isso é muito mais emocionante do que a vida chata que ele costumava levar, indo trabalhar das 9 horas às 21 horas todos os dias. A propósito, parece que acabei de ouvir falar de um sistema? O que é? Assim que Zack pensou nisso, a voz etérea e doce de repente surgiu de sua cabeça. E mestre, eu sou o bot, estou feliz em servi-lo. É realmente um sistema. Haha, e meu sistema tem consciência. Assim que Zack ouviu a resposta, ele imediatamente ficou animado. Esta é uma arma essencial para os viajantes que querem fazer fortuna. Bot, me diga rapidamente, como eu uso esse sistema? Zack disse rapidamente. Você está vinculado ao Move Technology System. Sempre que você completar a tarefa, você pode desbloquear aleatoriamente uma tecnologia em um filme para você. Quantas mais tarefas você completar, mais tecnologia poderosa você pode desbloquear. Quando você completar todas as tarefas, você pode até mesmo desbloquear todos os segredos e se tornar um deus onipotente. Tornar-se um deus? Quando Zack ouviu isso, seu batimento cardíaco acelerou de repente e involuntariamente. Qual é o conceito de ser um deus? Imortal, controle tudo. Existe algo mais emocionante e divertido do que isso? Então qual é minha primeira missão? Zack perguntou impacientemente. Sua primeira tarefa é criar com sucesso a primeira tecnologia cinematográfica e usá-la para ganhar mais de 1 milhão de moedas Fênix.
Uma moeda Fênix tem o mesmo valor que o ESO original, o que equivale à necessidade de Zack usar tecnologia cinematográfica para ganhar 1 milhão de ESO, criando a primeira tecnologia cinematográfica. Eu não sei nada sobre criar tecnologia, sou apenas um colarinho branco na minha preciosa vida. Como eu poderia criar tecnologia? Você não está brincando comigo, certo? Zack ficou sem palavras. Já que você está vinculado ao sistema de tecnologia de filme pela primeira vez, darei a você um pacote de presente para novatos e desbloquearei uma tecnologia de filme aleatoriamente. Os olhos de Zack brilharam de repente. Rápido, quero abrir o pacote de presente de recém-chegado. Jim. O pacote de presente para novatos foi entregue, e você tem a chance de desbloquear a tecnologia cinematográfica. Jim. Desbloqueado com sucesso. Parabéns, você obteve a tecnologia de Big Hero 6 Microbots. Assim que a voz etérea e doce do sistema caiu, informações cheias de vários números, parábolas e equações de funções inundaram a cabeça de Zack. Depois de um tempo, a transmissão foi concluída, Zack pôde sentir claramente que de repente havia muito conhecimento tecnológico em sua cabeça que ele não conhecia. Capítulo 3. Gael. Em um instante, Zack pareceu ter aberto uma nova porta, e um mundo totalmente novo apareceu diante dele. Depois de um tempo, a transferência de informações é concluída. Essa transferência de informações não só trouxe o método de fabricação de microbots para Zack, mas também inseriu todo o conhecimento científico básico relevante em sua cabeça. Não há tecnologia, nenhuma base científica correspondente que ele não conheça. Pode-se dizer que Zack já é um cientista completo, e o conhecimento que ele possui é completamente comparável ao de um grande médico em qualquer instituto de pesquisa. Tão incrível! Esses microbots são simplesmente um artefato de fabricação. Com essa coisa, não importa o que seja, pode ser feito diretamente. Zack não conseguiu deixar de exclamar depois de vivenciar isso pela primeira vez. Ele também assistiu Big Hero 6, e ele naturalmente sabe o quão incríveis são os microbots inventados pelo protagonista. Você pode controlar um grande número de microbots através da consciência das ondas cerebrais que podem fazer qualquer ação, completar qualquer coisa e realizar muitos feitos incríveis. Feitos incríveis. Por exemplo, um modelo arquitetônico extremamente complexo pode levar um mês, meio ano, ou até mais para ser concluído por mão de obra. Mas com microbots, leva apenas alguns segundos. No mundo dos microbots, se você pode pensar, eles podem fazer. O único limite é sua imaginação. Agora que essa coisa foi movida para o mundo real, que tipo de impacto ela pode ter? Só de pensar nisso ele fica animado. Mas fabricar isso requer matéria-prima. Tenho que voltar e encontrar a matéria-prima primeiro. Zack levantou-se rapidamente e saiu do quarto do palácio. Príncipe Zack. Quando os guardas veem Zack, eles ainda baixam a cabeça respeitosamente. Zack ainda não anunciou oficialmente seu divórcio. Ele ainda é marido de Grace e tem o título de príncipe. Entretanto, esse príncipe não tem outro papel além de dar a Zack os títulos de príncipe pródigo e lixo. Ele deixou o palácio com familiaridade. Zack seguiu o caminho que lembrava e caminhou na direção de sua casa. Se eu soubesse, teria pedido a Grace mais 100 ESO para a corrida de táxi. Caminhando todo o caminho de volta, estou exausto. Quando Zack chegou em casa, ele estava exausto e sem fôlego. Ele planejou inicialmente chamar um táxi, mas quando tocou no bolso, percebeu que ele estava mais limpo que seu rosto, e ele não tinha nem condições de sentar no jipe. Então Zack teve que caminhar todo o caminho de volta sobre duas pernas e depois de quase 3 horas de caminhada, ele finalmente chegou em casa. A casa de Zack é um complexo de vilas, cobrindo uma área de 3.000 metros quadrados. Está localizado na próspera área comercial da capital real. Qualquer um que possa possuir um complexo de vilas nesta área deve ser um nobre no reino de Fênix. Felizmente, aquele maldito tio dele deixou uma casa para ele, senão eu teria perdido a sanidade para mim mesmo. TLN. O Mac está falando sobre seu antecessor. Zack estava um pouco feliz. No passado, ele era o mais típico e inútil pródigo. Todas as coisas valiosas eram penhoradas, e ele gastava muito dinheiro. Se esta casa não estivesse nas mãos de seu tio Fang Caringal, ele poderia tê-la vendido, tema agora. Ele nem tem um lugar para morar. Mestre. Assim que ele caminhou até o portão do quintal, uma garota que estava segurando um monte de artesanatos no quintal, de repente levantou a cabeça. Depois de ver Zack, seus olhos de repente mostraram surpresa, e ela jogou os artesanatos em suas mãos. Gritou apressadamente e trotou. Angela? Zack ouviu o chamado, seguiu a voz e viu no pátio de relance uma linda garota que parecia quase exatamente com Pepopgen. Angela, que estava usando uma fantasia de empregada, correu alegremente em sua direção, e não conseguiu evitar ficar um pouco assustada. Nesse momento, ele de repente se lembrou que a linda garota fantasiada de empregada na sua frente era sua empregada pessoal desde a infância, Gael. Gael era órfã. Quando tinha 3 anos, ela foi cuidada pela família Caringal e foi trazida de volta para adoção. Ela foi treinada como futura empregada doméstica de Zack, e sempre esteve com Zack. No reino da Fênix, os plebeus são monogâmicos, mas os nobres podem ser uma exceção. Não importa com quantas esposas eles se casem, é justificável. É precisamente por essa razão que Gael considera Zack como seu futuro marido desde que ela era criança, e cuida dele meticulosamente. Mesmo que todos os servos tenham ido embora por causa do declínio da família Caringal e da prostituição sem fim de Zack, apenas ela permaneceu. Ela veio para servir Zack de boa vontade e nunca desistiu.
Mestre, onde você foi ontem à noite? Procurei por você a noite toda e não consegui encontrá-lo. Você está bem? Gael abriu a porta do quintal apressadamente, aproximou-se e agarrou a mão de Zack, olhando de cima a baixo, com medo de que algo estivesse errado com Zack. Seus olhos estavam cheios de preocupação. Se existe uma mulher assim, o que um marido pode pedir? Olhando para o rosto delicado e bonito de Gael, Zack, que sofreu muito azar, finalmente sentiu um pouco de conforto. Estou bem, só bebi demais ontem e dormi na rua a noite toda. Zack sorriu e disse, Gael, estou com um pouco de sede, vai e me sirva um copo d'água. Não, você deveria pegar uma panela com água. Depois de caminhar por 3 horas, estou exausto. Sim, jovem mestre. Vou servir água para você agora mesmo. Depois de beber uma grande panela de água, Zack se recuperou. Gael, você tem alguma coisa para comer em casa? Zack não comeu nada desde que acordou. Assim que bebeu água, seu estômago começou a roncar. Mestre, espere um momento, farei esse lote de artesanatos em breve e os venderei. Esse lote pode ser trocado por 50 ESO. Gael enxugou o suor da testa e sorriu docemente. Naquela hora, posso comer uma tigela de macarrão com carne com você, mestre. Produtos artesanais? Zack então viu os artesanatos que Gael estava fazendo não muito longe. Ele subiu e pegou uma. É o tipo mais simples de corda de concha feita à mão, amarrando as conchas com uma corda. Depois de uma olhada rápida, a caixa inteira está na altura dos joelhos. Receio que levará algumas horas para fazer. E ouvindo o que Gael disse, Zack não conseguiu evitar xingar em seu coração. Porra! Depois de trabalhar duro por um longo tempo, ela só consegue ganhar 50 ESO. Dá para ver que a vida do Gael é muito difícil. Gael, a partir de hoje você não precisa mais fazer artesanato. Zack olhou para Gael seriamente e disse, e no futuro não comeremos apenas macarrão de carne, mas também comeremos todas as iguarias das montanhas e dos mares. Comeremos tudo até ficarmos cansados. Capítulo 4. Criando microbots. Gael olhou fixamente para Zack, mas não respondeu por um tempo. O antigo Zack a ignorou e nunca olhou para ela. Porque o antigo Zack era de uma família nobre e achava que Gael era uma empregada inferior que não era digna dele, então ele nunca falou com ela, olhando para ela com desgosto. Mas agora, a atitude de Zack não só melhorou, como ele até olhou para ela tão seriamente, prometendo levá-la para comer todas as iguarias das montanhas e mares. O tom firme e os olhos sérios aqueceram o coração de Gael, e um desejo repentino nasceu. Felicidade. Não importa o que o jovem mestre diga, eu acredito em você. Gael assentiu com a cabeça firmemente, sendo extremamente sincera, e disse com um toque de excitação. Não chore. Vamos lá, vou lhe mostrar o que é alta tecnologia. Não, deveria ser tecnologia negra. Zack sorriu e abraçou os ombros de Gael. Ele riu. Gael se encostou firmemente em Zack, seu pequeno coração batendo descontroladamente de repente, seu pequeno rosto corado de timidez, como uma maçã vermelha madura. Ela abaixou a cabeça, não disse nada, esfregou suas 2 pequenas mãos e deixou Zack levá-la para dentro de casa. Felizmente, eu brinquei de robôs com aqueles amigos raposas por um tempo. Para competir, todas as ferramentas avançadas estão prontamente disponíveis. Certa vez, o Reino Fênix desencadeou um frenesi de montagem de robôs por causa do filme Operação Big Hero, que se tornou popular no mundo todo no país. Zack e seu amigo rico e aristocrático também brincaram com a tendência por um tempo e fizeram um grande empreendimento com isso. Quando era mais exagerado, Zack dedicava uma sala inteira para armazenar várias peças e ferramentas. E também convidava muitos especialistas em montagem de robôs para ajudar, só para comparar com seus amigos raposas e cachorros. Mas obviamente esse tipo de robô sofisticado não é nada comparado à tecnologia de micro-robôs que Zack domina hoje, e não há comparação alguma. No final, a tendência não durou nem um mês e foi completamente abandonada, mas ainda sobrou espaço para peças e ferramentas. Mestre, você vai montar um robô? Gael perguntou curioso. Você vai descobrir mais tarde. Zack sorriu misteriosamente. Depois de varrer o local, ele pegou um martelo, caminhou até um robô bacana que estava corroído pela ferrugem há vários anos e o derrubou com um martelo. Gael ficou surpreso. Zack desmontou o robô inteiro, espalhou-o na cama eletrônica e então tirou diretamente os componentes eletrônicos de dentro com as mãos. De acordo com o conhecimento dos microbots em sua mente, a fusão deve ser derretida, a transformação deve ser transformada e a remontagem deve ser remontada. Mestre, você ainda entende isso? A pequena cabeça de Gael se inclinou para o lado de Zack e olhou curiosamente com um par de grandes olhos lacrimejantes. As mãos de Zack são como instrumentos. Elas não param, e cada passo é extremamente preciso sem a menor consideração. Parece que ele já fez isso dezenas de milhares de vezes, e já está familiarizado com isso. Depois de terminar essas partes, Zack rapidamente começou a escrever o programa para controlar os micro-robôs no computador. Embora o computador não tenha sido usado por vários anos, por ser o melhor que o dinheiro pode comprar, mesmo nos últimos anos. A configuração ainda é considerada a melhor no ranking atual, então o processo de escrever programas é muito tranquilo. Uau! Você também sabe escrever programas de computador. Gael parecia ter descoberto um novo continente. De acordo com o que ela sabia sobre Zack há tantos anos, o interesse de Zack por computadores se limita a vários jogos online. Mas ela nunca pensou que Zack pudesse escrever programas. É moleza. Zack sorriu orgulhoso.
Peças, programas, tudo pronto. Depois é hora de montar. Como os microrobos são todos modelos de 2 cones hexagonais com um rolamento circular embutido no meio, Gael também participou dessa questão e ajudou Zack a montá-los. Depois de 4 horas inteiras, terminamos. Zack e Gael estavam cansados e suando profusamente, mas vendo que uma centena de microbots estavam completamente montados na cama eletrônica, Zack de repente mostrou um sorriso feliz. Gael estava tão feliz em ver Zack tão feliz. Do fundo do coração, ela mostrou um sorriso brilhante. Vamos, Gael, deixe-me mostrar minhas conquistas tecnológicas negras. Os olhos de Zack brilharam e ele colocou o controlador de ondas cerebrais. Para não parecer muito estranho, Zack transformou o controlador de ondas cerebrais em um par de óculos. Farfalhar. Assim que os óculos foram colocados, o pensamento de Zack imediatamente se tornou ativo. Com a transmissão de ondas cerebrais, os microbots deitados na cama eletrônica pareciam todos ganhar vida. Rapidamente se juntaram e se montaram diretamente em um microbot do tamanho de um cérebro. Uau! Estrelas apareceram nos grandes olhos de Gael. Olhando para esse grande pequeno robô, seus olhos estavam cheios de surpresa. Gael, você viu? Essa é minha tecnologia negra. Ele pode ser montado em qualquer formato que eu quiser, de acordo com meus pensamentos. Agora eu quero que seja um círculo. Uau! Todos os microrobos se reúnem instantaneamente em um anel regular de pulseiras. Em um quadrado. Todos os microrobos foram instantaneamente montados em um quadrado tridimensional. Transforme-se em uma palmeira. Todos os microrobos foram instantaneamente montados em uma palma tridimensional do tamanho da de Zack. Uau! Isso é incrível! Os olhos de Gael estavam cheios de excitação e surpresa, e as 2 mãozinhas não conseguiram evitar bater palmas. Ela estava tão animada que também pulou no lugar. Embora ela seja apenas uma empregada, como uma empregada da família Caringal, ela ainda tem alguma visão. Mas esse tipo de coisa é algo que ela nunca viu antes, completamente estranho e legal. Claro, o que surpreendeu Gael ainda mais foi que esse robô legal foi criado pelo próprio Zack. É uma pena que as matérias-primas ainda não sejam suficientes. Caso contrário, posso fazer mais microbots. Não fale sobre essas coisas simples, mesmo que seja um arranha-céu, eu construirei para você. Zack disse. Gael, vá pegar esses artesanatos, está na hora deles serem úteis. Capítulo 5. O poder dos microbots. Uma caixa de acessórios feitos à mão foi apresentada a Zack. Uma parte é uma concha e as outras partes são fios interligados. Assim que Zack levantou a mão, as ondas cerebrais já haviam sido transmitidas. Eles viram centenas de microrobos saindo rapidamente, como um grupo de formigas invadindo a caixa. Mas num piscar de olhos, quando as centenas de microrobos saltaram da caixa e retornaram às mãos de Zack, as conchas e os fios estavam todos conectados na caixa contendo os acessórios artesanais. Uau! Gael cobriu a boca, os olhos cheios de surpresa. Olhando para os produtos acabados na caixa, ela exclamou involuntariamente. Ela foi rapidamente pegar um dos produtos finalizados e deu uma olhada, e descobriu que os microrobos não eram apenas incrivelmente rápidos, mas também mais perfeitos do que seu trabalho manual. Mestre, isso é incrível! O rostinho de Gael estava cheio de descrença, e ela verificou as cordas uma após a outra. Cada corda era tão padrão e perfeita, era muito melhor do que fazer à mão. Ei, isso é moleza! Zack disse com um sorriso. Envie isso para o fabricante e compre mais, a propósito. Teremos uma boa refeição hoje à noite. Gael assentiu repetidamente, com um sorriso brilhante no rosto. O fabricante ficará muito satisfeito ao ver esses produtos finalizados. As coisas estão como Gael esperava. Quando os fabricantes viram o lote de produtos acabados montados por micro-robos com extrema precisão, eles não conseguiram deixar de ficar surpresos. Foi justamente por isso que Gael conseguiu trazer de volta mais algumas caixas de acessórios. Coloquem tudo no chão. Várias caixas de acessórios caíram no chão, empilhadas formando uma colina. Lá vamos nós! Com a transmissão das ondas cerebrais de Zack, 100 micro-robos se moveram rapidamente novamente e começaram a juntar freneticamente esses acessórios na velocidade da luz. Depois de cerca de 10 segundos, várias caixas de pulseiras de conchas perfeitamente moldadas estavam todas guardadas na caixa. Ah, isso é ótimo! Gael bateu palmas repetidamente com entusiasmo, como uma criança, olhando para Zack, sua admiração se tornava cada vez mais intensa. O quê? Todos reunidos? Quando a equipe viu Gael e Zack voltarem com algumas caixas de pulseiras de conchas completas, seus olhos se arregalaram e suas bocas se abriram em surpresa. Ele claramente se lembrava que 10 minutos atrás, Gael tinha acabado de pegar algumas caixas de acessórios dele. Só se passaram 10 minutos, mas eles foram todos montados de uma vez? Que tipo de piada é essa? Os funcionários rapidamente pegaram as pulseiras de conchas na caixa para verificar e quanto mais olhavam, mais forte era o choque. O acabamento de todas essas pulseiras de conchas é muito perfeito. O local onde a corda é amarrada é perfeito. Cada fio é extremamente delicado e eles não conseguem encontrar nenhuma falha. Mestre, quantas pulseiras de conchas você ainda precisa terceirizar? Zack perguntou em voz alta. Há muito mais. A equipe só reagiu nesse momento e perguntou rapidamente. Você fez isso? Como você fez? Por que é tão rápido? Eu te conto como fazer depois. Leve-me primeiro ao seu armazém e me diga quantos mais eu vou montar. Zack disse diretamente.
A equipe ficou surpresa. Ainda temos muita coisa neste depósito. A demanda é muito grande, caso contrário não seria possível terceirizar e distribuir. Tem certeza de que quer fazer isso? Não há máquina especial para esse tipo de bugiganga, então eles só podem usar mão de obra, mas a fábrica deles acaba de receber um pedido grande. O número de trabalhadores na fábrica é limitado, e eles estão realmente ocupados, então a fábrica decidiu terceirizar alguns deles. Certamente. Zack assentiu, não importa quantos. Eu posso terminar todos. Ok. Espere um minuto, eu vou lá e falo com o chefe. Envolvendo um número enorme, não cabe mais ao funcionário decidir, então, naturalmente, ele tem que pedir a opinião do chefe. Logo, a equipe trouxe um homem careca de meia-idade. Chefe Sulu, ele disse que pode terminar toda a montagem subsequente. Olha, este é o produto final que ele fez. Está muito bem feito. O funcionário segurava uma pulseira de conchas na mão e apontou para Zack. Jovem, você tem experiência em fazer esse tipo de montagem? Quantas pessoas tem na sua equipe? O chefe Sulu olhou para Zack de cima a baixo e perguntou. Eu só tenho um pouco de experiência. Quanto ao time, sou o único no momento. Zack disse. Uma pessoa. Você não está brincando comigo, está? O chefe Sulu de repente franziu a testa. Chefe Sulu, olha essas caixas de pulseiras de concha. Estou aqui para ganhar dinheiro. Não tenho tempo para brincar com você. Zack fez beicinho. O chefe Sulu escolheu várias pulseiras de conchas da caixa, examinou-as e descobriu que o produto final não era apenas melhor do que o da equipe que estava saindo, mas até melhor do que o de muitos trabalhadores qualificados da fábrica. Ok, venha comigo, disse o chefe Sulu, e levou Zack e Gael para o armazém dedicado ao armazenamento de matérias-primas e acessórios. Eles viram que as caixas contendo conchas estavam densamente embaladas e empilhadas tão alto quanto montanhas, lotando o armazém de centenas de metros quadrados. Quão grande é o número de pulseiras que precisam ser montadas? Muitos trabalhadores estão enterrados na montagem ali, e suas mãos estão ocupadas demais para parar. Nossa fábrica recebeu recentemente muitos pedidos e o número é muito grande. Para esses pedidos, expandi o recrutamento em 100 pessoas, mas ainda não era o suficiente, então escolhi terceirizar como último recurso. Mas mesmo assim, ainda não há tempo suficiente. Se você conseguir montar tudo isso em meio mês, eu posso lhe pagar 100 mil ESO, disse o chefe Sulu. Esse valor de 100 mil ESO é razoável. Mas chefe Sulu, se eu puder montá-lo com antecedência, posso receber um pagamento extra? Zack disse com um sorriso. Se você puder encurtar o prazo para uma semana, posso lhe dar 200 mil ESO, disse o chefe Sulu. E se eu conseguir terminar em um dia? Zack olhou de soslaio para o chefe Sulu. Em um dia? O chefe Sulu lançou um olhar confuso para Zack. Se você realmente conseguir, posso lhe dar 500 mil ESO. Capítulo 6. 1 milhão de ESO. Mas é basicamente impossível concluí-lo em um dia. O chefe Sulu obviamente não levou as palavras de Zack a sério. Para esses grandes pedidos, ele recrutou mais de 100 pessoas com base na fábrica original, e o aviso de recrutamento não foi removido até agora. Isso mostra o quão grande é a carga de trabalho. Claro que é impossível para você, mas para mim é diferente. Zack sorriu e disse, chefe Sulu, o preço é 1 milhão de ESO, e eu vou ajudar você a terminar tudo em um dia. Garanto que você pode embalar e entregar hoje. Que tal? 1 milhão? Ao ouvir isso, o chefe Sulu franziu a testa de repente. Para um estranho cuja origem ele não conhece, já é uma coisa boa que ele não tenha expulsado esses dois. Se o chefe Sulu não tivesse visto que o artesanato de Zack é mais requintado e perfeito do que o de todos os outros, essa conversa não teria acontecido. Mas agora que Zack está pedindo 1 milhão de ESO, como o chefe Sulu pode acreditar em tudo de uma vez? Além disso, é impossível concluir todos os pedidos em um dia. 1 milhão de ESO. Não é impossível de fazer. Mas como você quer que eu acredite que você tem capacidade para lidar com todos os pedidos? O chefe Sulu é um homem de negócios que coloca seus interesses em primeiro lugar. Mesmo que seja impossível, ele está disposto a tentar sempre que tiver a chance. Já que Zack se gabou de sua habilidade, é claro que ele tem que ver se Zack está se gabando ou não. Se ele realmente tem essa habilidade, é bom para ele. Se não, não é tarde para esmurrar esse homem em pedaços. Eu sabia que não seria tão fácil. Zack sorriu. Gael, vai e traga uma caixa de materiais. Gael correu e colocou uma caixa de materiais aos pés de Zack. Nesse momento, os trabalhadores ocupados no armazém também notaram os movimentos de Zack e todos lançaram olhares curiosos. Eles viram Zack arregaçar as mangas e perceberam que havia uma centena de micro-robôs presos em seus braços. Ao ver aqueles robôs em miniatura, os olhos do chefe Sulu brilharam. Chefe Sulu deu uma boa olhada. Conforme os pensamentos de Zack se moviam, os 100 microbots imediatamente receberam instruções e voaram para fora rapidamente. Como um enxame de abelhas, eles despejaram diretamente na caixa. Em um instante, 100 micro-robôs começaram a conectar rapidamente essas conchas a uma velocidade que era indistinguível a olho nu. Após cerca de 3 segundos, 100 micro-robôs se enterraram nas algemas de Zack novamente, e os materiais na caixa se transformaram em produtos requintados e perfeitos. O chefe Sulu ficou surpreso com a cena à sua frente, seus olhos se arregalaram de repente e seu rosto mostrou um choque incrível. Chefe Sulu deu uma olhada. Zack sorriu e fez um gesto de por favor. O chefe Sulu agachou-se rapidamente e pegou algumas pulseiras de concha da caixa.
Como esperado, cada pulseira de concha era tão perfeita, impecável, e não tinha nenhuma falha. Você só... O que foi isso? O chefe Sulu ficou tão chocado que gaguejou quando falou. É só um sopro de tempo. Uma caixa de materiais transformada no produto final mais requintado e perfeito. Essa velocidade de montagem é realmente assustadora. O chefe Sulu não precisa saber. Que tal? Você acha que eu sou qualificado para assumir seu negócio agora? Zack sorriu. Sim, sim, sim. O rosto do chefe Sulu de repente abriu um sorriso. Depois de ver a poderosa habilidade de Zack com seus próprios olhos, todo o preconceito e dúvidas que o chefe Sulu tinha antes desapareceram em um instante. Já que o chefe Sulu concordou, não vamos perder tempo e começar. Deixe seus trabalhadores pararem primeiro, colocarem todos os materiais de volta e colocá-los em ordem. Zack não falava bobagens e dava ordens diretamente. Pessoal, parem um pouco. O chefe Sulu assentiu, então falou alto e gritou para os trabalhadores no trabalho. Sua voz continuou ecoando no armazém. Todos os trabalhadores do armazém pararam de montar suas pulseiras e olharam para o chefe Sulu. Agora empacote todos os materiais e coloque-os de volta. Tudo em ordem. Empacotar os materiais e guardá-los de volta? As palavras do chefe Sulu fizeram com que todos os trabalhadores se olhassem confusos. A fábrica não disse que dessa vez havia muitos pedidos e que a quantidade necessária era tão grande que a mão de obra não conseguiria dar conta em um dia e uma noite? Porque eles ainda estão perdendo tempo agora. Mas não importava o quanto eles se perguntassem, era inútil. O chefe tinha falado e é claro que eles tinham que obedecer. Eles colocaram todos os materiais desmontados em suas mãos de volta nas caixas e os empilharam novamente. Chefe Sulu, por que você nos parou? O cronograma de construção está muito apertado agora, e não temos muito tempo restante. Nesse momento, o supervisor responsável pela supervisão se aproximou e perguntou com uma cara séria. Velho Cruz, faça como eu disse. Não se preocupe com o período de construção, está tudo resolvido. Tudo resolvido? Quando o diretor Cruz ouviu isso, ele ficou intrigado. Toda a assembleia que se seguir, este homem fará isso sozinho, disse o chefe Sulu. Todos os pedidos? Ele não está sozinho? Chefe Sulu, você cometeu algum erro? O supervisor olhou para Zack, cheio de pontos de interrogação. Ok, você não precisa dizer mais nada sobre esse assunto, eu já tomei minha decisão. O chefe Sulu levantou a mão e disse sem dúvida. Depois de um tempo, os materiais foram embalados e os olhos dos trabalhadores caíram sobre o chefe Sulu. Jovem, ainda não perguntei seu nome é... Aibe. Zack respondeu. Ele não disse seu nome verdadeiro. Não olhe para o fato de que ele agora é uma figura nacionalmente conhecida, notória, seu escândalo se espalha pelo mundo todo. Mas isso não significa que todos precisam conhecê-lo. E seus atos de glória são realmente desagradáveis. E Zack não quer se atormentar sem motivo. Como o chefe Sulu e os outros trabalhadores não o reconheceram, Zack simplesmente seguiu o fluxo e inventou para enganá-los. Senhor Aibe, há mais alguma coisa que você precisa preparar? O chefe Sulu riu. Não precisa, fique parado e observe. Zack andou em linha reta para a frente. Os olhos dos trabalhadores todos convergiram, e seus olhos estavam cheios de dúvidas. Eles não sabiam o que esse homem estava tentando fazer, mas sentiam que ele era um pouco familiar, e sempre sentiam como se o tivessem visto em algum lugar. Entretanto, no momento em que Zack liberou 100 micro-robos, os trabalhadores deixaram o problema completamente para trás. Todos eles abriram a boca em uníssono, olhando para a cena à sua frente, com os rostos cheios de expressões inacreditáveis. Capítulo 7. Tarefa concluída. Eles viram os 100 micro-robos se movendo rapidamente na caixa. Em 3 segundos, quando 100 micro-robos perfuraram a primeira caixa e a segunda, todos viram que os materiais que precisavam ser processados haviam se tornado produtos acabados. Em um instante, os trabalhadores ao redor correram, esticaram as mãos e pegaram uma pulseira de concha. Olharam para ela cuidadosamente e ficaram chocados ao descobrir que cada pulseira de concha era extremamente requintada e perfeita do que suas pulseiras feitas à mão. Em frente a esses produtos acabados perfeitos, seu trabalho é simplesmente escória. Como isso aconteceu? O que são essas coisas que parecem formigas? É muito rápido, não consigo acompanhar meus olhos. Esse é um dispositivo dedicado a fabricar esse produto? É incrível. Olha esse trabalho, estou com vergonha. Os trabalhadores exclamaram surpresos e ficaram chocados por um longo tempo. Chefe Sulu, que já havia antecipado a construção em seu coração. Depois de ver a cena na frente dele, ele não conseguiu evitar de suspirar, e ficou chocado com a eficiência ultra alta dos microbots. Que diabos! O supervisor ao lado ficou tão chocado que até o mantra de sua cidade natal saiu de sua boca, e seus olhos estavam arregalados, como se ele tivesse visto um fantasma. Embora não sejam pessoas grandes, eles acham que viram um pouco do mercado e têm muita visão. No entanto, os microbots de Zack deram-lhes um golpe frontal com ideias inimagináveis que os chocaram. Ao mesmo tempo, também foi revelador e viram uma máquina de alta tecnologia sem precedentes. Observando uma centena de microbots pulando para frente e para trás nas pilhas de caixas, por onde eles passam. Todos os materiais se tornarão os produtos acabados mais requintados e perfeitos. Esse tipo de eficiência ultrapassou o nível de metamorfose e atingiu o nível de encantamento. Chefe Sulu, você viu agora? Agora você pode preparar 1 milhão. Zack se virou e disse ao chefe Sulu com um sorriso.
Velho Cruz, vá ao departamento financeiro e leve o bônus de 1 milhão preparado para os trabalhadores, desta vez para o Sr. Aibe. O chefe Sulu não ousou ser negligente neste momento e ordenou apressadamente. Aibe, que era chamado originalmente, agora se tornou um senhor. Aibe com um tom cheio de respeito. Os trabalhadores ao lado deles tiveram sentimentos contraditórios quando ouviram isso. Desta vez, para acompanhar o progresso, o chefe Sulu tirou diretamente 3 milhões em dinheiro como recompensa aos funcionários ativos. Quem fizer mais e se sair bem será recompensado com uma grande quantia em dinheiro na hora. Essa também é a razão pela qual eles trabalharam tanto. No entanto, a aparição de Zack arruinou completamente seus bônus. Mas eles estão bem com isso. Em 3 segundos, uma caixa de materiais pode ser transformada em um produto final, e o artesanato é muitas vezes melhor do que o trabalho manual. Essa eficiência, mesmo que as centenas de trabalhadores presentes se somem, não seriam tão rápidos quanto os microbots. Depois de um tempo, quando Zack recebeu um sólido 1 milhão em dinheiro e foi entregue a ele pelo próprio chefe Sulu, os olhos de Gael já estavam brilhando como uma lâmpada de alta potência de vários quilowatts. Mestre, você é realmente incrível. Gael estava muito animado. Não é que ela não tenha visto 1 milhão. Ela já foi uma serva da família generosa e viu muito mais no mercado do que a pessoa média. Mas a situação hoje é muito diferente de antes. Se fosse no passado, com o histórico e o poder da família Caringal, seria fácil para Zack ganhar dinheiro apenas confiando na palavra família Caringal. No entanto, agora Zack não tem histórico, nenhuma fundação, nenhuma conexão e ninguém para ajudá-lo. Sob tais circunstâncias, Zack ganhou 1 milhão de verdade. É isso que realmente deixa Gael tão animada que ela não consegue se conter. Gael, pegue esse dinheiro e quando eu resolver esse pedido, te levo para um grande jantar mais tarde. Zack entregou a caixa contendo dinheiro para Gael e sorriu orgulhoso. Sim, contanto que eu possa estar com o jovem mestre, não importa o que eu coma. Gael sorriu docemente, e seu coração estava cheio de felicidade e doçura. Cerca de meia hora depois, quando a última caixa de materiais se tornou um produto final perfeito, Zack deixou os micro-robôs retornarem às suas mãos. Chefe Sulu, está feito. Deixe seus funcionários verificarem. Não há necessidade do lembrete de Zack, os trabalhadores já os verificaram espontaneamente. Logo, todos os trabalhadores balançaram a cabeça com suspiros no rosto, e ainda havia um certo choque em seus olhos que ainda não havia desaparecido. Está tudo feito. Faz só 1 hora. Esse tipo de eficiência é terrível. Se todas as fábricas tiverem esse tipo de equipamento no futuro, onde iremos trabalhar? Enquanto os trabalhadores lamentavam, eles também estavam preocupados com seu futuro. Centenas deles ficaram ocupados por muitos dias e não conseguiram terminar o trabalho. Zack sozinho usou um monte de coisas que eles não sabiam o que era. Em menos de 1 hora todos os produtos estavam montados. Se esse tipo de coisa se popularizar no futuro, temo que todos eles terão que ser demitidos. Sr. Aibe, o que você acabou de dizer? Você acabou de dizer que é um robô? É a primeira vez que vejo um robô tão pequeno. Não esperava que tivesse um efeito tão milagroso. Senhor, eu quero saber o preço. Eu quero comprar todos os seus pequenos robôs. Esse tipo de equipamento é muito importante para a nossa fábrica. O chefe Sulu é um homem de negócios astuto. Ele viu o poder dos microbots e naturalmente entende o que isso significa para a fábrica deles. Sem mais trabalhadores e sem muitos outros equipamentos, uma grande economia de custos. E o acabamento do produto é melhorado diretamente ao máximo. Que coisa boa, é claro que o chefe Sulu está comovido. Sinto muito, chefe Sulu, tenho algo importante para fazer agora. Vejo você no futuro. Diante da proposta do chefe Sulu, Zack não teve a mínima intenção de responder, agarrou a mão de Gael e eles saíram da fábrica. De repente, um din soou na mente de Zack. Parabéns! Primeira tarefa tecnológica concluída com sucesso. Capítulo 8, Baymax Parte 1. Está aqui. Zack ficou muito feliz. Receba a recompensa. Desbloqueie uma nova tecnologia. E um sorteio aleatório está em andamento. Aguarde. Din. Desbloqueado com sucesso. Parabéns, você obteve a tecnologia em Big Hero 6 Baymax. Os olhos de Zack brilharam quando o som de alerta do sistema soou, e houve um olhar de surpresa. Baymax, o merecido protagonista de Big Hero 6. Não olhe para ele como um robô gordinho, inflável e recarregável, mas com sua aparência fofa e natureza gentil, ele uma vez desencadeou uma onda de Baymax no mundo de Zack, causando um tópico global. Independentemente do gênero, todos expressam amor por ele. Em termos de tecnologia e habilidade, Baymax pode não ser tão bom quanto os micro-robôs em suas mãos. No entanto, em termos de valor comercial, impacto na sociedade e popularidade do populismo global, o Baymax é muito maior. Afinal, microbots não podem ser colocados em todas as mãos e desempenhar um bom papel. Por exemplo, quando eles caem nas mãos do vilão, como o Professor Callaghan, podem criar um desastre enorme. Mas como o Baymax é essencialmente um robô de enfermagem inteligente, por si só não há força alguma, exceto para detectar doenças e condições de saúde das pessoas e tratar pequenos ferimentos, então não importa onde ele vá. Ele só trará ajuda e benefícios para as pessoas. Gael, vamos ganhar muito dinheiro em breve. Zack riu alto. Apenas um filme pode fazer com que as pessoas em todo o mundo o amem tanto, muito menos torná-lo realidade.
Com o nível atual de inteligência de Baymax e sua aparência fofa, ele definitivamente será amado pelas pessoas. Dessa forma, o robô inteligente produzido por Zack pode definitivamente desencadear uma forte tempestade neste mundo. Mestre, você vai inventar alguma coisa de novo? Gael ficou muito feliz em ver Zack e o seguiu com um sorriso brilhante no rosto. Isso mesmo. Estou prestes a inventar uma nova tendência, prometo. Você vai gostar muito quando ver, disse Zack. Contanto que seja algo que o jovem mestre inventou, eu gosto. Gael segurou o braço de Zack e sorriu como se estivesse comendo mel. Mais tarde, Zack levou Gael, e os dois foram ao melhor restaurante da rua comercial. Além disso, os pratos que eles pediram são os mais caros, assim como tudo mais que for caro e que possa ser pedido. Mestre, somos só nós dois. Você pediu tantos pratos que não conseguimos terminar. Gael se sentiu um pouco angustiado e preocupado. Traga-me outra lagosta australiana, a de cima. Ok, é só isso, pode servir rápido. Zack devolveu o cardápio para o garçom, sorriu e disse a ela: Gael, se você ganha dinheiro, você deve comer e beber, você tem que aproveitar. E não se preocupe com dinheiro, espere eu fazer uma nova invenção. Assim que a nova invenção sair, muito menos 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, ou mesmo 1 bilhão de ESO. Eu disse que de agora em diante comeremos iguarias das montanhas e dos mares todos os dias, e prometo que vocês comerão o suficiente. Ao ouvir isso, o rosto de Gael subitamente ficou vermelho. Enquanto o jovem mestre estiver feliz, eu ficarei feliz, não importa o que eu coma. Gael não tem problemas com seu estilo de vida atual. Desde o dia em que foi adotada pela família Caringal e informada que ela era a mulher de Zack nesta vida, Gael reconheceu Zack. Portanto, ela nunca mais voltará atrás, seja comendo deliciosas iguarias da montanha, ou vegetais descascados. Dessa forma, os dois tiveram uma refeição farta, e Zack também provou todos os tipos de comida deliciosa que ele nunca tinha provado em sua vida anterior. No final da refeição, diante de uma conta de até 80 mil ESO, ele não sentiu nenhuma dor e pagou com dinheiro na hora, saindo graciosamente. No dia seguinte, Zack acordou muito cedo. A pasta de dentes foi espremida na escova de dentes da pia, e um café da manhã nutritivo e diversificado já estava na mesa. As roupas que foram trocadas ontem também foram secas na sacada, balançando suavemente com a brisa. Mestre, bom dia. Gael vestiu um avental e cumprimentou Zack com um sorriso doce. Não pergunte, essas são obras-primas dela. Eu realmente não sei o que eu pensava no passado. Uma mulher tão boa está ao meu lado, e eu fecho os olhos para ela, mas vou me divertir todos os dias. Passo o dia bebendo e transando com esse tipo de mulher. É só desperdício de dinheiro. Zack suspirou em seu coração. Mas tudo bem, a esposa inigualável e boa é minha. Que vida linda. Termine suas tarefas, vamos tomar café da manhã juntos. Depois do café da manhã, Zack foi direto para seu estúdio e começou a colocar seu plano em prática. Ele passou a noite de ontem compreendendo e absorvendo todas as informações científicas e tecnológicas sobre Baymax. Não olhe para Baymax como um robô inflável de carregamento comum e pense que ele não tem conteúdo técnico, mas seu motor de acionamento interno, bem como sistema inteligente, é muito problemático de implementar, e muitas etapas são necessárias para que várias tecnologias sejam apresentadas na realidade. Você deve saber que em Big Hero 6, o irmão do protagonista é uma pessoa mais talentosa que o protagonista, mas no processo de desenvolvimento de Baymax, ele também sofreu inúmeros fracassos antes de finalmente ter sucesso. Além disso, o que Zack precisa fazer não é apenas o Baymax, mas também o chip principal do Baymax. Esses chips no filme são puramente porque o protagonista estava ocupado por um tempo, deslizou na tela do computador 2 vezes e então foi gerado diretamente. Mas na realidade, como pode haver um computador que você pode deslizar à vontade? Sem mencionar a necessidade de uma máquina que gere diretamente um chip de programa. Pode-se ver que não é comum construir Baymax. Mas antes de começar, tenho que fazer alguns preparativos. O chamado trabalho de preparação de Zack é naturalmente começar a produzir micro-robôs em massa. Os microbots anteriores foram todos feitos das peças que ele desmontou do robô original. Eles eram relativamente brutos e o número era muito pequeno. Se ele quiser atingir uma destruição semelhante à de Big Hero 6, para afetar o planeta pelo menos teria que ser milhões, dezenas de milhões ou até centenas de milhões. Claro, não é tão problemático fabricar agora. Com esses microbots, não é fácil fabricar em lotes? Capítulo 9, Baymax Parte 2. Nos dias seguintes, Zack esteve ocupado. Durante o dia, ele foi comprar os materiais necessários para a fabricação de microbots e manipulou os microbots para fabricar rapidamente um novo lote de microbots. À noite, ele começou a escrever os programas inteligentes de Baymax e, a propósito, ele pesquisou na internet os canais para obter materiais relacionados à fabricação dos materiais de Baymax. Gael o ajuda a cuidar de sua vida diária e faz algum trabalho de servir chá e água. Ocasionalmente, quando ela não tem nada para fazer, ela fica olhando para a tela do computador com Zack, observando Zack digitar uma série de códigos. Embora esses processos sejam extremamente chatos, Gael nunca se cansava deles. 3 dias depois, o armazém inteiro estava quase cheio e milhões de micro-robôs estavam prontos. Todos os micro-robôs tridimensionais pretos se amontoaram em uma casa inteira e formaram uma colina, o que era espetacular na frente de Zack. 7 dias depois, a versão completa do sistema inteligente do Baymax foi anunciada oficialmente após sua rodada final de testes.
Não apenas a versão completa do sistema inteligente, mas também o chip de assistência médica que o BuyMax precisa para funcionar, bem como o chip básico de aprendizagem de pedidos. Zack escreveu todos eles e gastou muito dinheiro para criar os chips BuyMax. 15 dias depois, Zack comprou todos os materiais e modelos de materiais que a BuyMax precisa. Finalmente chegou a hora de começar o processo final. Zack olhou para a pilha de materiais novos na sua frente e seu coração disparou. Pele de vinil, lente ultraespectral, esqueleto de fibra de carbono, supercapacitor eletrolítico de alumínio, etc. Todos os tipos de materiais extremamente difíceis de encontrar levaram muito tempo, mas felizmente, seu nome como príncipe ainda tem um pequeno efeito. Contanto que ele deu dinheiro, não é um grande problema saber dessa notícia, não, demorou muito para ele finalmente entender. Mestre, o que você vai fazer? Gael perguntou curioso. Me dê 2 minutos e você saberá em breve. Zack sorriu misteriosamente e enquanto colocava os óculos, suas ondas cerebrais se moveram e todos os milhões de micro-robôs se aglomeraram, afogando completamente os materiais diante dos olhos de Zack. Embora ele não pudesse ver o que estava acontecendo lá dentro, Zack já tinha uma forma geral em seu coração, e esses microbots se moviam com seus pensamentos. Pode-se dizer que ele não precisava olhar nada, apenas fechou os olhos. Se ele pensar sobre isso, eles podem completar todos os processos de fabricação. Gael olhou curiosamente para a pilha de micro-robôs em constante movimento, imaginando que tipo de coisa Zack criaria dessa vez. Seu rostinho estava cheio de expectativa. Não 2 minutos, apenas 1 minuto depois. Tudo bem. Assim que Zack levantou a mão, os micro-robôs rapidamente se retiraram, transformando-se em uma torrente, e saíram rapidamente da sala de todas as direções. O que restou no local foi uma caixa de cerca de 50 centímetros de altura, com uma caixa de plástico vermelha e um padrão de grandes olhos brancos. Mestre, o que é isso? Gael perguntou. Gael, você deveria gritar, agora, que é o som que você faz quando está com dor. Zack disse com um sorriso. O som da dor? Gael estava confusa e seus olhos estavam cheios de confusão, mas ela ainda escolheu fazer o que ele ordenou. Olhando para a caixa, ela hesitou por um momento, e então disse hesitantemente, Assim que o som saiu, a caixa vermelha abriu automaticamente. Logo, um airbag branco foi continuamente inflado e ampliado. Um robô inflável branco, gordinho, assustador e fofo apareceu na frente de Zack e Gael. Parece que a inflação não está ruim. Zack assentiu e expressou sua satisfação com a obra-prima na qual trabalhou tanto durante tantos dias. Uau! E depois que Gael viu o BuyMax, estrelas de repente apareceram em seus grandes olhos brilhantes, e ela não conseguiu se conter e soltou uma voz de surpresa e exclamação. As mulheres nunca foram resistentes a objetos fofos e lindos. A imagem fofa de BuyMax pode ser considerada representativa da fofura neste mundo. Gael é uma garotinha na melhor das hipóteses, e a letalidade de BuyMax para ela é simplesmente uma morte instantânea. Capítulo 10. Segunda missão. Eles viram BuyMax dar 2 passos com suas pernas curtas de borracha inflável, caminhar passo a passo e levantar a mão para dizer olá a Gael. Olá, eu sou BuyMax e sou seu companheiro pessoal de saúde. Após a recriação de Zack, a voz de BuyMax é quase a mesma de Big Hero 6. Em uma escala de 1 a 10, como você classificaria sua dor? No estômago de BuyMax, uma tela de luz apareceu de repente, exibindo 10 ícones que variavam de felicidade a dor intensa. Gael obviamente não sabia como responder e olhou para Zack sem expressão. BuyMax, não pergunte, apenas escaneie o corpo todo dela, disse Zack. BuyMax, esse nome parece tão bom. A aparência fofa e carinhosa, somada ao nome igualmente fofo, deixou Gael animado novamente. Digitalização em andamento. O sistema inteligente no corpo de BuyMax trabalhou rapidamente e através de seus olhos, ou seja, a lente perispectral. Ele rapidamente verificou todo o corpo de Gael. Um pequeno dano muscular foi detectado em seu braço. Sugiro que você se sente agora, faça uma pausa e não continue fazendo nenhum trabalho pesado. Danos musculares leves nada mais são do que cansaço e dor muscular. Imediatamente BuyMax moveu um banquinho e fez sinal para Gael se sentar. Mestre, BuyMax é tão poderoso. Ela sentou-se com alegria, estendeu a mão e tocou a barriga gordinha de BuyMax. A sensação macia e quente a fez sentir como se estivesse em algodão, e ela não conseguia largá-lo. Claro, esta é minha última invenção. Zack disse orgulhosamente. BuyMax é como um médico de família, ele pode lhe dar tratamento médico rápido quando você está ferido. Seja a habilidade de diagnosticar a doença ou o tratamento da doença, ele não é mais fraco do que os médicos comuns, é até melhor. E posso ver pela sua reação que muitas pessoas definitivamente vão gostar dele. Como um produto de tecnologia do futuro, o próprio BuyMax tem muitas invenções e inovações incríveis. Por exemplo, não requer contato. E um sistema super inteligente que pode escanear se o corpo humano está doente ou alérgico a algum medicamento com apenas um olhar está muito além da tecnologia neste mundo. Sem contar que o BuyMax tem mais espaço para desenvolvimento. Contanto que ele consiga criar um chip que se encaixe em seu sistema central, ele pode transformá-lo em Kung Fu BuyMax, Flying BuyMax, Singer BuyMax, Soul Painter BuyMax. E assim por diante. O que Zack fez agora é apenas um protótipo do futuro projeto do BuyMax. A ambição de Zack é muito mais do que isso. Mestre, o que você vai fazer agora? Gael ficou completamente conquistado pelo talento de Zack.
Ela não esperava que ele fosse capaz de criar um robô tão fofo depois de criar os onipotentes micro-robos. Esse tipo de coisa, nem os maiores cientistas do mundo conseguem fazer, mas seu jovem mestre mais amado conseguiu. Como resultado, a adoração de Gael por Zack em seu coração naturalmente atingiu um novo pico. Já que você quer que mais pessoas gostem dele, é claro que preciso abrir uma empresa e produzir Baymax em massa. A voz de Zack simplesmente caiu, e de repente a voz do sistema soou em sua mente. Segunda missão desbloqueada com sucesso. Requisitos da tarefa: criar 1000 Baymax com sucesso. Após completar a tarefa, você pode ganhar uma recompensa por desbloquear uma nova tecnologia aleatoriamente. Por favor, complete a tarefa rapidamente, anfitrião. A segunda missão está chegando? Zack tem estado imerso na criação de microbots e na criação do ambiente de Baymax ultimamente. Ele dedicou toda a sua atenção a essas duas tecnologias e esqueceu completamente do sistema, sem mencionar a tarefa. 1000 Baymax. Essa meta não é fácil. Mas depois de ouvir os requisitos da missão, Zack pensou consigo mesmo. Para fazer o Baymax, só o material custou mais de 100.000 ESO. Sem contar outras despesas antes e depois, nunca será menor quando somados. Dessa forma, para 1000 Baymax, são necessários pelo menos 100 milhões de fundos. Mestre, não temos muito dinheiro em mãos. Haverá fundos suficientes para começar uma empresa? Gael disse preocupado. O milhão ganho após comprar uma grande quantidade de materiais para micro-robos e fabricar os materiais do Baymax já se foi há muito tempo. Zack quer abrir uma empresa agora. Usar apenas uma pequena quantia de dinheiro é um pouco ridículo. Não se preocupe, encontrei um alvo. Os olhos de Zack brilharam, e o canto de sua boca se ergueu. Eu vi na internet alguns dias atrás que a mais recente exposição de ciência e tecnologia em Baguio está prestes a abrir, então não vou me preocupar em ficar sem fundos. Capítulo 11. A surpresa do rei. Zack tem a ideia de abrir uma empresa há muito tempo e, naturalmente, ele conhece sua situação atual. Há conhecimento, tecnologia, trabalho. Tudo está disponível, exceto a falta de matéria-prima e transporte, bem como o custo de mão de obra diversa. E num futuro próximo, a exposição anual de ciência e tecnologia será seu melhor canal de exibição. Zack perguntou especificamente sobre o Centro de Conferências Baguio do Phoenix Kingdom, que realiza uma exposição de ciência e tecnologia todo ano. Muitas empresas de tecnologia inovadoras do Reino de Fênix exibirão suas melhores e mais recentes conquistas científicas e tecnológicas aqui. Existem muitos tipos de exposições de ciência e tecnologia. Atualmente a impressão 3D mais popular, a inteligência artificial, a interação corporal, etc., podem ser consideradas um banquete para o mundo da ciência e tecnologia do Phoenix Kingdom. É possível que naquela época, muitos figurões da indústria de tecnologia, ou grandes donos de dinheiro que estão interessados em tecnologia e querem investir, estejam muito preocupados com novos e potenciais produtos. O objetivo de Zack é, naturalmente, usar esta exposição para apresentar o Baymax que marcou época diante da visão do público e usar a tecnologia avançada que ultrapassa os tempos para ganhar investimento suficiente para si mesmo. Gael, prepare-se. Em uma semana chegaremos na exposição de tecnologia no horário. Gael assentiu seriamente. Como ele iria participar da exposição de ciência e tecnologia, Zack naturalmente teve que fazer preparativos adequados. A primeira preparação que ele precisa fazer é solicitar todas as patentes técnicas envolvidas na fabricação de micro-robos e Baymax. O ato de solicitar uma patente, Zack já havia relatado ao escritório de patentes muito antes de começar a fazer uma declaração. Seu status como príncipe e aristocrata também desempenhou um papel, e todos os procedimentos seriam inseridos na primeira coluna, e seriam processados rapidamente. No entanto, não importa quão rápido esse processo seja, ele ainda levará algum tempo. Portanto, o que Zack tem que fazer em seguida é usar sua identidade como príncipe e nobre para obter a procuração o mais rápido possível. Somente depois que a procuração for realmente obtida, os microbots e Baymax, essas invenções podem ser consideradas como pertencentes a Zack. Portanto, na semana seguinte, Zack foi ao escritório de patentes de vez em quando. Embora o diretor do escritório de patentes soubesse que ele era Zack, o famoso príncipe pródigo e lixo, ele tinha que respeitá-lo. Afinal, esta também é uma sociedade de poder tirânico, e os privilégios de propriedade dos nobres estão escritos na lei e são protegidos por ela. Além do mais, Zack não se divorciou oficialmente de Grace na frente do povo de todo o país, e ainda pertence à principal família real nobre de todo o Reino de Fênix. Como ousa um diretor de um escritório de patentes de um distrito negligenciar um nobre? Poucos dias depois, no Phoenix Palace, o escritório do rei cobre uma área de milhares de metros quadrados. As paredes são cobertas com decorações luxuosas e únicas, e até mesmo os tijolos e azulejos são cheios de ouro e pedras preciosas. No escritório vazio, há apenas uma mesa feita com os melhores materiais de madeira do mundo, além dos móveis mais comuns, como estantes e sofás. E Grace era a única em todo o país que estava qualificada para trabalhar na mesa exclusiva deste rei. Docinho, docinho. A batida na porta ecoou no escritório vazio. Grace, que estava processando os documentos, levantou a cabeça, colocou o cabelo atrás das orelhas e disse suavemente, por favor, entre. A porta foi aberta e um velho de bigode, vestido com roupas reais aristocráticas, usando uma medalha pertencente à família real no peito, usando luvas brancas e uma expressão meticulosa, caminhou até lá com uma postura ereta e passos silenciosos.
Se Zack estivesse aqui agora e vendo o temperamento do velho e cada movimento, ele deve ter pensado que havia cruzado para um mundo de anime do país R e conhecido o mordomo do protagonista. Vossa Majestade o Rei. O velho de bigode caminhou até a mesa e abaixou a cabeça respeitosamente. Vovô Deron. Grace largou a caneta na mão e abriu um sorriso raro no rosto. Você quer alguma coisa de mim? Vossa Majestade. O diretor do escritório de patentes acabou de me encontrar por meio de alguém e me disse que o príncipe Zack havia enviado quase 1000 pedidos de patente há meio mês. O velho de bigode disse respeitosamente e, enquanto falava, colocou um formulário densamente compactado sobre a mesa. Este é o catálogo de todas as inscrições do príncipe Zack. Você disse que o príncipe pródigo solicitou quase 1000 patentes? Ao ouvir isso, os lindos olhos de Grace brilharam, e havia claramente um pouco de descrença em seu tom. Um filho pródigo preguiçoso, ignorante e perdulário que só sabe gastar dinheiro. De repente, tornou-se um especialista em tecnologia e enviou quase 1000 pedidos de patente. Isso não é mais um arco leve, mas uma volta direta de 180 graus. Sim, Majestade. O velho de bigode assentiu e disse, o príncipe Zack parece estar muito ansioso sobre esse assunto. Nos últimos dias, ele tem estado no escritório de patentes todos os dias. Você também deve saber que sobre pedidos de patentes, o processo mais rápido leva pelo menos 6 meses para obter a procuração. Mas o príncipe Zack solicitou que a procuração fosse entregue a ele em 7 dias. O diretor do escritório de patentes não teve escolha a não ser me pedir ajuda. Grace não falou, mas pegou o catálogo do pedido de patente e o folheou. Embora Grace não seja muito boa em tecnologia, ela sabe mais ou menos. Afinal, não estamos mais na era dos dias de guerra do passado. O que eles estão lutando é pela economia nacional, o nível de tecnologia é comparado, e o nível de desenvolvimento de armas militares é o que eles estão lutando. Por isso, o Phoenix Kingdom é muito rigoroso em pedidos de patentes para invenções e está muito disposto a patrocinar alguns jovens em potencial. Essas são invenções dele? Grace apenas olhou para ele rapidamente, mas a surpresa em seus lindos olhos tornou-se cada vez mais intensa. Há muitos termos técnicos no catálogo que ela não consegue entender, mas é justamente por essas coisas que nem mesmo Grace consegue entender, que na verdade são das mãos de um filho pródigo, o que a deixa ainda mais surpresa. Quão viáveis são essas patentes? Perguntou Grace. De acordo com o significado expresso pelo diretor do escritório de patentes, a solução técnica no pedido é tecnicamente viável e atende aos requisitos das 3 propriedades da patente. Se a carta de autorização pode ou não ser obtida depende se ela pode passar no exame das 3 propriedades. O velho de bigode disse. Você quer dizer que as quase 1000 patentes de tecnologia que ele concedeu são viáveis? Grace tinha um olhar incrível naquele momento. No mínimo, é verdade. O avô Deron assentiu. Capítulo 12 Conflito. A mão de Grace congelou por um momento. Um olhar de surpresa cruzou seu rosto. Se fosse outra pessoa, ela não ficaria tão surpresa com essa situação. Mas Grace agora é a esposa de Zack. Se há alguém no mundo que o conhece melhor, não há dúvidas de que é Grace. Grace conduziu todos os tipos de investigações mais detalhadas sobre Zack, de dentro para fora, de fora para dentro. Sejam as preferências, hábitos ou informações ocultas de Zack, como mantras, ações subconscientes, etc., ela sabe de tudo. Foi por isso que ela finalmente chegou à conclusão. Zack é um cara completamente sem esperança. Mesmo que ela desobedecesse a promessa de seu avô e fosse repreendida pelo mundo inteiro, ela se divorciaria de Zack. Mas Grace nunca imaginou que Zack, que ela considerava um desperdício, se transformaria em um cientista além da sua imaginação em um piscar de olhos. Em tão pouco tempo, tantas invenções foram enviadas de uma só vez. O enorme contraste a deixou um pouco chocada. No entanto, ela também é a rainha de um país agora, e seu temperamento é naturalmente muito mais forte do que o das pessoas comuns. A expressão de surpresa passou, e quando ela olhou novamente, seu rosto e olhos já estavam calmos e impassíveis. Majestade, você precisa que eu vá até você e fale com o príncipe Zack? Disse o vovô Deron. Grace levantou a mão e abriu levemente os lábios vermelhos. Não precisa. Passe por um processo especial e deixe que os acadêmicos da Academia de Ciências revisem isso o mais rápido possível. Devo a ele a questão do divórcio. Esta é uma pequena compensação para ele. Vovô Deron, vá ao mais alto nível e ajude-o a resolver esta questão. Sim, Majestade. Depois de receber a ordem de Grace, o velho abaixou a cabeça, fez uma saudação e saiu do escritório. Grace se levantou sob as roupas capazes do rei, sua figura graciosa era inconfundível. Ela caminhou até a enorme janela do chão ao teto, e todo o reino estava em seus olhos. O escritório do rei estava localizado na parte mais importante do Palácio de Fênix. No topo, você pode ter uma vista panorâmica da beleza de toda a capital real. Seu olhar finalmente pousou em uma das direções vagas, e essa direção era a localização do complexo residencial de Zack. O que é? Que tornaria uma pessoa caída sublime a tal nível? Os lindos olhos de Grace brilharam de curiosidade enquanto ela murmurava para si mesma. Seguindo as instruções do rei Grace, o escritório de patentes naturalmente se apressou para concluir vários procedimentos para Zack. Com certeza, em menos de 3 dias, todo o poder de representação estava nas mãos de Zack. É realmente diferente quando você tem status aristocrático. Zack riu.
agora que a patente da tecnologia está disponível. O que Zack precisa fazer a seguir é participar desta exposição de ciência e tecnologia e deixar que Baymax se torne uma entidade poderosa. No entanto, nem tudo sai como esperado. No dia seguinte, quando Zack trouxe uma grande caixa branca no início da manhã e eles chegaram ao local da exposição de tecnologia, a equipe local lhes disse: "Desculpe, seu estande foi cancelado." Cancelado? Zack franziu a testa quando ouviu a notícia: "Eu assinei um contrato com você. E foi decidido após repetidas confirmações. Por que você cancelou?" O número de estandes na exposição de tecnologia é limitado, e apenas grandes empresas de tecnologia com cabeças e rostos importantes podem ocupar um lugar aqui. No entanto, Zack tem a identidade de um príncipe. Embora esse tipo de coisa seja um pouco problemático para ele, não é difícil conseguir um estande com a identidade da nobre família real. Agora que o estande foi cancelado, isso não é apenas uma simples quebra de contrato e rejeição a ele, mas uma ofensa e desrespeito aos nobres, que pode ser condenado pelas leis do Reino de Fênix. Mestre Zack, há quanto tempo não o vejo, você parece estar bem. Nesse momento, um jovem vestido com trajes aristocráticos, com um ar nobre por todo o corpo e um olhar animado entre as sobrancelhas, apareceu de repente ao lado. O jovem parece bonito, tem cerca de 23 ou 24 anos, mais ou menos a mesma idade de Zack, com alguns guarda-costas fortes e robustos atrás dele. Goyon Ramos? Ao ver essa pessoa, as sobrancelhas de Zack franziram ainda mais, e um olhar de desgosto brilhou em seus olhos. Goyon Ramos era descendente direto da família Ramos, uma família que costumava ser muito próxima da família Caringal. No passado, a família Ramos e a família Caringal tinham um relacionamento caloroso. Os dois frequentemente cooperavam em negócios e comércio. Eles também cooperavam entre si para lidar com outras famílias. Mas desde que os pais de Zack morreram, e o esteio da família Caringal, seu pai, também morreu de doença, a família teve brigas internas. Tanto que eles finalmente se separaram e entraram em colapso. Além disso, quando a família Caringal estava tendo conflitos internos, a família Ramos até se envolveu e ganhou uma fatia do bolo, dando um duro golpe na família. Pode-se dizer que a família Caringal odiava a família Ramos. Mas esses não são os fatores-chave. A razão pela qual Zack odeia esse Goyon é porque os dois são inimigos mortais desde a infância, e ele está contra ele em todos os lugares. Especialmente depois da queda da família Caringal, foi ainda pior. Zack foi ridicularizado e desprezado na frente dos outros. Se fosse no passado, Zack ainda poderia ter uma briga com ele, mas quando a família Caringal caiu, ele não tinha ninguém para abençoá-lo. Em face do alvo de Goyon, ele não podia fazer nada. Zack nem precisa perguntar, sua presença aqui prova naturalmente que todas as coisas no estande foram culpa dele. Como é? A surpresa que preparei para você é muito boa, não é? Isso não é emocionante, é inesperado? Goyon sorriu e zombou, sem esconder a expressão de escárnio em seu rosto. Essa surpresa é muito boa, combina muito bem com seu caráter sarcástico. Zack disse sem expressão. Suas palavras fizeram os olhos de Goyon brilharem com frieza. Goyon olhou para a grande caixa branca na mão de Zack. É isso que você vai expor no estande desta vez? Não parece muito bom. E você é o jovem mestre mais velho da família Caringal. Quando você caiu? Como mendigo, você tem que vir à minha exposição para mostrar seu rosto. Você não sabe que 3 dias atrás, o organizador desta exposição de tecnologia já era minha família Ramos? Alguém, jogue fora o jovem mestre mais velho da família Caringal e todos os seus pertences da minha vista. Nossa família não coleta lixo. Capítulo 13. O que você disse? Agite. Esta exposição de tecnologia é bem divulgada. Enquanto as pessoas que estão no círculo de tecnologia, elas basicamente virão para participar e ver os mais recentes produtos de tecnologia inovadores das principais empresas de tecnologia. Até mesmo alguns entusiastas que não estão no círculo de tecnologia também vêm aqui. Portanto, todo o local estava cheio de pessoas, e as palavras de Goyon de repente atraíram muita atenção. Hein? Esse não é o famoso príncipe pródigo? Um filho pródigo também veio participar da exposição de tecnologia? Ouvi dizer que essa exposição foi realizada pela família Ramos? O que esse cara está fazendo aqui para participar da diversão? Ele não está se divertindo? A família Caringal parece ter completamente despedaçado a cara com a família Ramos, certo? Desta vez os dois inimigos mortais se encontram. Há um bom show para assistir. As pessoas reconheciam Zack de relance e imediatamente demonstravam a aparência de quem estava assistindo a um bom show. Não é fácil conhecer um aristocrata em tempos comuns, muito menos poder ver pessoalmente os filhos de 2 nobres rivais notórios colidirem. Esse tipo de show anual é naturalmente mais emocionante do que uma exposição de ciência e tecnologia. Goyon, você provavelmente comeu muita merda e sua mente parou de funcionar? Que tipo de punição será imposta ao nobre príncipe pelas pessoas comuns na lei? Você é analfabeto a ponto de não conhecer a lei? Zack olhou para os guarda-costas atrás de Goyon e disse indiferentemente. Vários guarda-costas hesitaram por um tempo, olharam uns para os outros e não ousaram se mover. Você, não o vemos há alguns dias e você me diz qual é a lei. Goyon zombou e deu um passo à frente. Ok, eles são civis, e é um crime capital fazer qualquer coisa aos nobres, mas você e eu somos ambos nobres. Se eu quiser lidar com você, a lei não deve encontrar falhas em mim, certo? Plebeus atacando o nobre é naturalmente um crime grave, e o mais alto será condenado à morte.
Mas entre os nobres, alguns conflitos ocorrem, é claro, o tratamento é diferente. Não olhe para o nome de Zack como marido do rei. Ele tem o título de um príncipe e é mais alto que todos os nobres. Mas Goyon conhece esse bastardo melhor, ele ainda não consegue entender sua posição? Zack é apenas um tigre de papel na melhor das hipóteses, e o nome do chamado príncipe não tem efeito algum. Em termos de poder e força, ele não é nem tão bom quanto seu título de barão. Você vai me bater? Zack levantou as sobrancelhas. Por quê? Preciso de uma razão para vencer você? Se você quer uma razão, então eu te digo. Eu acho que você não é agradável aos olhos, então eu quero te bater, que tal? Não é bom? Se você tiver habilidade, você pode tentar me bater também? Goyon não poupou esforços para zombar, estalando os dedos e inclinando a cabeça. Claro, contanto que você consiga me vencer. Goyon era um aristocrata e recebeu a melhor das melhores educação desde criança. Seja literatura ou artes marciais, ele foi ensinado pelos melhores. Por isso, Goyon praticou karatê, taekwondo, muay thai e outras técnicas de luta com treinadores do mundo todo desde criança para melhorar sua aptidão física. O atual Goyon é sexto dan faixa preta em karatê, sexto dan faixa preta em taekwondo e sexto dan faixa vermelha em muay thai. Olhando para Zack novamente, ele foi um filho pródigo desde criança e não tem nenhuma habilidade. Então como ele poderia aprender taekwondo e karatê? Com a força de Goyon, muito menos um Zack, mesmo 10 Zack juntos não são seus oponentes. Eu realmente não posso refutar sua razão. Mas você tem certeza de que pode me vencer? Zack deu de ombros e disse casualmente. Você? Ei, eu só preciso de um soco para lidar com um lixo como você. Goyon zombou, sem a menor intenção de encarar Zack. Ele queria dar uma boa lição em Zack hoje, e então pisar nele e dizer que ele deve fazer um desvio quando se vir, e que é melhor se esconder o mais longe possível. Caso contrário, se ele o vir novamente, então lute com ele novamente, até que Zack fique assustado ao vê-lo. Mestre Goyon, não bata nele. Bata em mim se quiser. De repente Gael, que estava ao lado dele, correu diretamente para a frente de Zack, abriu os braços e gritou alto. Ao mesmo tempo, ela virou a cabeça e gritou para Zack, jovem mestre, fuja. O jovem mestre Goyon praticou artes marciais, mas você não pode vencê-lo. Você deve fugir. Você, é essa a serva que seguiu o lixo com todo o coração? Eu não esperava que você parecesse tão bem. Zack, vou te dar uma chance, dedicá-la a mim e me deixar me divertir. Talvez eu possa considerar deixar você ir e deixar você sair decentemente pela porta hoje, que tal? Goyon lambeu os lábios e riu maldosamente, o olhar lascivo em seus olhos não estava nem um pouco escondido. O rosto de Gael ficou pálido quando ela ouviu isso, e seus grandes olhos brilhantes estavam cheios de medo. Ela sabia sobre a reputação de Goyon. Não olhe para a aparência desse homem, mas havia rumores de que ele abusaria de servas e mulheres, e já havia várias empregadas que morreram em suas mãos. Se ela cair nas mãos dele, o resultado pode ser imaginado. Goyon, desculpe, o que você acabou de dizer? Eu não ouvi muito claramente. Zack virou a cabeça para o lado com uma expressão que não conseguiu ouvir claramente. Não quero repetir as mesmas palavras uma segunda vez, Zack. Você pode ir embora hoje, mas ela deve ficar. Agora você pode sair. O olhar lascivo nos olhos de Goyon surgiu, e ele disse friamente. As pessoas que assistiam ao lado ouviram as palavras de Goyon naquele momento, e a curiosidade de todos foi repentinamente despertada, e eles assistiram ao desenvolvimento com mais concentração. Pode-se dizer que não importa qual escolha Zack faça hoje, ele está destinado a cair em desgraça novamente. Desculpe, ainda não ouvi direito. Você pode repetir? Zack continuou. Seu bastardo, você está brincando comigo? Goyon de repente ficou bravo quando ouviu as palavras de Zack. Ok, muito bem. Você finge ser surdo e mudo comigo, certo? Então eu vou bater em você até que você possa me ouvir claramente. Assim que as palavras saíram, Goyon deu 2 passos e avançou agressivamente, seus punhos assobiando em direção ao rosto de Zack sem hesitação. Com este soco, os espectadores ainda conseguem ouvir um leve som de algo quebrando no ar, o que mostra quanta força ele contém. Se ele fosse atingido firmemente por esse soco, Zack definitivamente seria nocauteado na hora. Mas naquele momento, Goyon apenas sentiu sua mão apertar, e seu punho congelou no lugar de repente, como se estivesse aprisionado por algo frio. Ele olhou e ficou surpreso. Ele viu um grupo de pequenas coisas, como peças de robôs, subirem em seu pulso em algum momento e enredar sua mão. Logo, ele se sentiu sufocado, e aquelas pequenas coisas, parecidas com partes de robôs, rapidamente agarraram seu pescoço e o levantaram. Goyon, repita o que você acabou de me dizer. Capítulo 14. Não consigo te ouvir. Goyon, você pode repetir o que acabou de me dizer? Desta vez, Zack não fingiu ser surdo e mudo para dizer que não conseguia ouvir, mas olhou para Goyon com olhos extremamente sombrios, como se uma espada afiada fosse penetrar no coração de Goyon a qualquer momento. O que é aquilo? Por que tem tantas coisas parecidas com formigas naquele cara? O que é essa coisa densa, parecida com um corpo líquido? Vá embora rápido. As pessoas ao redor que estavam esperando para assistir ao show também ficaram surpresas com Zack. Num segundo Zack ainda estava bem normal, mas no segundo seguinte, de repente, um grande número de pequenas partes tridimensionais foram perfuradas para fora de suas mangas, calças e por baixo de suas roupas.
A combinação dessas coisas desconhecidas fluiu como um corpo líquido e a uma velocidade extremamente rápida, elas instantaneamente aprisionaram Goyon sem falar, e até mesmo se enrolaram em volta do pescoço de Goyon, levantando. Pessoas que nunca tinham visto tal cena recuaram horrorizadas, com medo de serem machucadas por Zack. Mestre. Nesse momento, os guarda-costas de Goyon ficaram chocados ao ver isso e correram um por um para resgatar seu mestre. Não atrapalhe. Zack estendeu a mão, e de repente aqueles microbots se transformaram em longas lanças e bateram nesses guarda-costas. A força enorme derrubou todos eles, deslizando no chão, derrubando muitos espectadores. O que é isso? Me solta. Zack, seu filho da mãe. Goyon foi levantado e suspenso no ar. Ele rugiu e tentou quebrar as restrições do microbot com ambas as mãos. Mas toda vez que ele o quebrava, ele só conseguia descascar uma parte dos microbots na superfície. Uma vez que ele o descascasse, os microbots subsequentes continuariam a preenchê-lo de volta, e os microbots que caíssem no chão se reintegrariam rapidamente, tornando tudo o que ele fez em vão. Parece que você ainda não percebeu sua situação. Zack disse com uma cara inexpressiva. Com um único pensamento, os microbots que seguravam Goyon se apertaram novamente e, de repente, o rosto de Goyon ficou vermelho. Ficou difícil respirar e sua luta ficou ainda mais forte. Solte-me. O discurso de Goyon não foi tão suave quanto antes. Ser levantado pelo pescoço é algo extremamente desconfortável. Se usado em pessoas comuns, não há resistência alguma. Goyon também praticou artes marciais para sobreviver até agora, mas como os microbots continuam a se contrair, está ficando difícil respirar em tal situação. Nessas circunstâncias, a eficácia de combate de Goyon também começou a cair drasticamente. Zack, você ousa me matar? A raiva de Goyon aumentou, seus olhos ficaram vermelhos e ele cerrou os dentes com força. Por que não? Zack disse casualmente. Do ponto de vista legal dos nobres, eu sou um príncipe e você é um barão. Embora eu não tenha poder, mesmo se eu te matar, serei repreendido em prisão domiciliar, no máximo. Se eu te matar, você acha que sua família vai vingar você? Você acha que eles podem matar o marido do rei? A resposta é não. Eles só podem lamentar sua idiotice. As palavras de Zack fizeram as pupilas de Goyon encolherem de repente. Isso mesmo, o título de Zack é príncipe, e ele é o marido do atual rei. Embora não haja poder algum, o tratamento do título é o mais alto no Reino Fênix. Olhando para si mesmo, ele é o barão mais baixo da nobreza. Mesmo que Goyon mate Zack, a família Ramos só pode cerrar os dentes. Afinal, sua família Ramos não suportará o fardo de assassinar o príncipe e se rebelar contra o rei pelo bem de um mero Goyon. Eu errei. Eu estava errado. Depois de pensar sobre isso, Goyon confessou. O que você disse? Fale alto, não consigo ouvir direito. Zack virou as orelhas e disse. Goyon cerrou os dentes de ódio. Se olhos pudessem matar, Zack já deveria estar em pedaços. Deixá-lo confessar na frente de tantas pessoas já é uma vergonha para Goyon. Zack está fazendo isso porque quer que sua reputação seja completamente desonrada. Mas e se ele soubesse? Pessoas que estão sob os beirados devem abaixar a cabeça. Além do mais, não são os beirados, mas sua vida que está nas mãos de Zack. Por sua própria vida, não importa o quão envergonhado ele esteja, ele tem que arriscar. Eu estava errado. Goyon usou toda a sua força para gritar bem alto, por favor, me solte. Depois de gritar essas palavras, o rosto de Goyon ficou ainda mais vermelho. Isso não era só por causa da falta de oxigênio, mas também porque ele já estava envergonhado. Se houvesse uma rachadura no chão, ele gostaria de cavar nela. Bem, dessa vez a voz está bem alta. Zack tirou o dedo da orelha e assentiu, mas não teve a intenção de soltar os microbots. Gael, você ouviu o que ele acabou de dizer? Ouça, eu ouvi. Gael ficou um pouco assustado no momento e disse nervosamente. Mestre, por que você não mata o mestre Goyon? Vai ser ruim se você realmente o matar. Já que você falou, Gael, vou deixá-lo ir por enquanto. Assim que os pensamentos de Zack se moveram, os microbots jogaram Goyon para fora. Ele caiu no chão e rolou por uma distância de mais de 10 metros. Muitos espectadores que assistiram ao show também foram derrubados. Embora tenha caído um pouco mais forte, Goyon praticou artes marciais por tantos anos, e seu corpo ainda era relativamente forte. Ele ficou deitado no chão, ofegante, e levou muito tempo para se recuperar. Gael, vamos lá. Zack ignorou o olhar de Goyon para ele, que estava cheio de ódio. Ele imediatamente retraiu todos os microbots e deixou o lugar com Gael. TSK. Goyon recebeu uma lição miserável do príncipe Zack. O que diabos foi isso que o príncipe pródigo usou agora? Parece estranho. Não importa o que seja, Goyon perdeu sua reputação desta vez. Nesta partida entre a família Ramos e a família Caringal, a família Ramos foi completamente derrotada. Os espectadores ouviram Goyon gritando e se desculpando e começaram a sussurrar. Goyon, que já estava com raiva, ouviu essas palavras e sentiu ainda mais ódio por Zack em seu coração. Zack, seu bastardo! Goyon cerrou os dentes. Capítulo 15, Exposição Parte 1. Como esperado da tecnologia negra. Depois de sair da exposição de ciência e tecnologia, Zack se sentiu muito feliz. Das memórias que ele recebeu, ele foi frequentemente intimidado por Goyon no passado, e a maioria das lutas entre os dois terminaram com a vitória de Goyon. É uma pena. E tudo isso graças à tecnologia que ele criou. Mestre, para onde vamos agora? Relativamente Zack estava de bom humor, enquanto Gael estava muito preocupado.
Ela sabia que Zack tinha feito muitos esforços para a exposição de ciência e tecnologia de hoje, mas agora é tudo em vão por causa de Goyon. Gael não estava disposto a fazer os esforços de Zack irem em vão, mas ela não conseguia pensar em uma boa solução. As exposições de tecnologia são o território da família Ramos, mas a praça em frente a eles não. Zack olhou para a praça em frente. Mas, tem alguém que queira assistir aqui? Gael olhou para a praça fria e vazia e depois voltou a olhar para a exposição de tecnologia lotada. Vamos tentar e saberemos. Zack sorriu e conduziu Gael pela rua, até a fonte na praça. Assim que ele apareceu, muitos transeuntes o reconheceram. Afinal, ele também é marido do rei do reino da Fênix e é reconhecido como um príncipe pródigo. Zack fez ouvidos moucos a isso, e estava acostumado a esse tipo de olhar estranho todos os dias. É realmente muito deserto aqui, não tem ninguém. Olhando ao redor, além de alguns transeuntes apressados, há um grupo de pombos rondando o chão. Temos que montar uma plataforma primeiro. É hora do meu exército de bilhões ser despachado. Seguindo os pensamentos de Zack a vários quilômetros de distância, a porta do armazém dedicado ao armazenamento de micro-robos na vila de Zack foi subitamente aberta. Agite! Todos viram inúmeros microbots densos, se transformando em uma torrente negra, correndo em direção à praça onde Zack estava localizado. O que é isso? Droga! É uma formiga? O que aconteceu? Assim que a torrente negra apareceu na estrada, ela imediatamente despertou as exclamações e a atenção de muitos transeuntes, todos eles sinceramente assustados. Algumas pessoas que responderam rapidamente pegaram seus celulares e começaram a filmar, e postaram essa cena estranha e inexplicável no Fanboco. Compartilharam com seu círculo de amigos, para ter uma boa discussão sobre o que é isso. Se eles podem fazer uma manchete de tendência no Fanboco, eles também podem ser considerados testemunhas ao vivo. A torrente negra cruzou a estrada. Em vez de andar pela estrada, começou a passar pela rua em linha reta a partir de 2 pontos. Eles viram esse grande número de micro-robos. Quando encontraram uma casa, eles imediatamente se dividiram em 2 ou 3 torrentes, indo diretamente para o beco estreito, evitando todas as brechas e pedestres, e avançando rapidamente. Eles são rápidos, atingindo velocidades de até 20 km por hora sem atrapalhar o trânsito e os pedestres. Claro, velocidade não tem significado para isso, contanto que o número seja suficiente, onde é tão problemático lutar por velocidade. Para microbots, qualquer lugar pode ser alcançado em linha reta. Ao longo do caminho, essa torrente negra causou muita perturbação. Muitas pessoas ficaram assustadas com essa visão estranha e lançaram seus olhares com surpresa e curiosidade. Quando quase 20 minutos se passaram, essa torrente negra finalmente apareceu na praça. Finalmente chegou. Zack, que estava cercado de pessoas, estava obviamente ficando impaciente. Vamos, prepare um palco para mim primeiro. Depois que a torrente negra chegou, ela não conseguiu evitar e rapidamente espalhou um círculo sob seus pés, com um diâmetro de cerca de 5 metros. À medida que mais micro-robos chegavam, um palco circular subitamente surgiu, parecendo um cilindro perfurado no chão. A cena espetacular surpreendeu todos os transeuntes que a viram. Oh! Que tipo de tecnologia obscura é essa? Os robôs formigas pegaram o homem? Incrível, meu irmão! Quando é que eles viram esse tipo de tecnologia negra? Esses robôs, que não são muito maiores que formigas, na verdade convergem em um fluido que pode ser combinado à vontade e num piscar de olhos. Podem criar um objeto espetacular. Esse tipo de imagem nunca foi visto nem em filmes de ficção científica. Em meio ao som de surpresa e exclamação da multidão, o palco parou após subir 2 metros. Todos. Zack segurou um alto-falante na mão em algum momento, e sua voz de repente ecoou na praça, atraindo a atenção de mais pessoas. Hoje tenho 2 tecnologias que subverterão os tempos que virão. Sinto muito, mas devido a alguns motivos especiais, o cenário exibido está um pouco grosseiro. Mas acredito que as 2 tecnologias que anunciarei definitivamente abrirão seus olhos. Quando os transeuntes ouviram isso, todos ficaram curiosos. Embora não saibam nada sobre tecnologia, eles sabem que o que está diante deles não é comum. No entanto, eles não apenas ouviram, mas na exposição de tecnologia do outro lado da rua da praça, muitas pessoas também ouviram o som do alto-falante de Zack. Como ele chegou lá? O príncipe pródigo vai liberar tecnologia? Isso é novo. Ele fez Goyon perder tanto orgulho agora mesmo, e correu para lançar uma nova tecnologia num piscar de olhos. Que tipo de jogo o príncipe Zack está jogando? Olhe para os pés do príncipe Zack, aqueles robôs não são apenas os dispositivos que ele usou para lidar com Goyon agora há pouco? Droga, é mesmo. Mas por que aumentou tanto de repente? Vamos lá, vá dar uma olhada. As pessoas que vieram participar da exposição de ciência e tecnologia hoje não estão aqui para conhecer algo novo? O príncipe pródigo Zack, famoso no país, iria lançar tecnologia em público. Esse tipo de notícia estimulou de repente o ponto G deles, e todos correram para a praça de uma vez. Alguns visitantes que não sabiam o que estava acontecendo lá fora, viram tantas pessoas começando a se mover, e imediatamente ficaram curiosos. Eles foram ver e aprenderam sobre isso e correram para a praça. Como resultado, o número de turistas em todo o salão de exposições de ciência e tecnologia diminuiu quase pela metade. Capítulo 16. Exposição Parte 2. Por que todos foram embora?
O que está acontecendo? Goyon, que ainda estava se recuperando, franziu a testa quando viu todas as pessoas em seu salão de exposição de ciência e tecnologia saindo correndo ao mesmo tempo. Mestre, o príncipe Zack parece ter montado um palco em frente ao nosso salão de exposições, e muitas pessoas foram atraídas. As pessoas sob seu comando disseram: o que? Goyon agora é um barril de pólvora, e mesmo que seja só um pouquinho, sem falar em mencionar coisas relacionadas a Zack, a raiva em seu rosto está surgindo novamente. Ele saiu apressadamente pela porta para dar uma olhada. Com certeza, na praça em frente ao salão de exposições, os pés de Zack estavam empilhados pelos robôs formigas que tinham acabado de contê-lo. Zack estava de pé no palco com um alto-falante na mão, constantemente divulgando isso em voz alta para a multidão. Ele ainda consegue lidar com tecnologia mesmo sendo um desperdício? Quando Goyon ouviu Zack dizer que anunciaria 2 tecnologias negras que ele criou e quão incrível seria o efeito, seus olhos estavam cheios de desdém. Eu quero ver, ele é um desperdício esperando para morrer todos os dias, e só sabe passar muito tempo bebendo e se divertindo. Tecnologia negra? Tenho certeza de que é lixo, já que foi feito por um lixo. Goyon de repente virou a cabeça como se tivesse pensado em algo. Você vai e chame todos aqueles repórteres da mídia e deixe que todos apontem as câmeras para ele. Mais tarde, desde que ele faça uma pequena omissão, dê a ele o máximo de holofotes que puder, e eu quero isso nas manchetes dos noticiários de amanhã. Todo sobre o escândalo de Zack. Sim, senhor. Goyon olhou friamente para Zack, que gritava alto no palco não muito longe. Você ousa lutar comigo, eu não posso te matar, mas tenho outras maneiras de lidar com você. Para a exposição de ciência e tecnologia de hoje, Zack preparou uma longa introdução à tecnologia que ele estava prestes a mostrar com antecedência. Embora não pudesse dizer isso oficialmente no estande do Salão de Exposições de Ciência e Tecnologia, não é perda de tempo dizê-lo neste ambiente. Após um longo período de preparação, Zack viu mais e mais pessoas observando ao seu redor, e muitas delas mostravam expressões impacientes em seus rostos, sabendo que era a hora de começar. Ok. Depois de falar bobagens por tanto tempo, todos devem ter esperado ansiosamente? Mas ainda é a mesma frase. A tecnologia que vou lançar em seguida, sua aparência vale a espera. Zack tinha um sorriso confiante no rosto. Pessoal, vocês veem essa coisinha na minha mão que é um pouco maior que uma formiga? Zack segurou um microbot na mão e o apresentou a todos, apresentando-o a eles. Sim, está aí a primeira tecnologia que vou apresentar a vocês hoje, uma tecnologia criada e inventada por mim, o microbot. As expressões das pessoas sob o palco não mudaram muito, e elas não se comoveram nem um pouco. Alguns passantes não aguentaram mais, balançaram a cabeça insatisfeitos e se prepararam para ir embora. Talvez você ainda não saiba qual é a mágica desse micro-robo, e não ache isso chocante, mas não subestime essa coisinha. Quando milhares de micro-robos semelhantes são unidos, o que ele pode fazer vai exceder sua imaginação. Assim, a boca de Zack se ergueu, sua mão se afrouxou e o robô em miniatura em sua mão caiu sob seus pés. Uma camada de ondulações se formou no palco, e então todo o palco pareceu estar vivo e começou a se mover. Todos viram que o palco inteiro começou a subir como se a coluna fosse alongada, e a posição de Zack ficou cada vez mais alta. Após atingir uma altura de quase 10 metros, a disparada do palco parou. Zack, que estava localizado em um lugar alto, deu um passo para longe do palco. O que? Quando as pessoas viram essa cena, elas inconscientemente exclamaram: cair de um lugar tão alto pode ser fatal. No entanto, assim que ele saiu, uma torrente negra surgiu do chão e rapidamente sustentou o pé de Zack. Ele não parou, seguido por outro passo. O palco original, neste momento, rapidamente desmoronou e se tornou um novo ponto de apoio. Ele se levantou automaticamente e firmemente seguiu os próximos passos de Zack. Zack simplesmente andava no ar, não importava onde ele fosse, sempre havia uma torrente de 2 microbots o seguindo. Essa apresentação em alta altitude fez os batimentos cardíacos de muitas pessoas lá embaixo acelerarem. Pessoal, essa é a capacidade de aplicação dos micro-robos no campo do transporte. O corpo de Zack caiu de repente, olhou para as pessoas ao seu redor e disse com um sorriso: para ativá-los, você só precisa de um chip. E esse chip será controlado por suas ondas cerebrais, então todas as ações dos microbots seguirão seus pensamentos para se mover. Não é tão simples quanto andar no céu, eles podem fazer muito mais do que você imagina. Como na construção. Quanto tempo leva para construir uma casa agora? Sem mencionar 3 ou 5 anos, como pode levar 1 ou 2 anos? Isso não só exigirá muita mão de obra e recursos materiais, mas também trará grandes inconvenientes ao meio ambiente e à vida dos moradores locais. Mas com esta minha invenção, o que costumava levar 1 ou 2 anos para ser feito por milhares de pessoas, agora pode ser feito por apenas uma pessoa, em menos de uma semana. Assim que a voz de Zack baixou, uma torrente negra surgiu de repente ao lado dele. Quando a torrente negra desceu, um pagode requintado feito de madeira apareceu na frente de todos. No momento em que viram o requintado pagode de madeira, as pessoas que viram como ele parecia agora arregalaram os olhos e mostraram expressões de exclamação e surpresa. Capítulo 17. Exposição parte 3. Isso, um pedaço de madeira tão grande, como eles fizeram isso? Olhe para os traços acima, ainda é novo, foi apenas esculpido. De jeito nenhum. Será que essas coisinhas podem ser esculpidas por robôs? É incrível.
Com esse robô, estima-se que os trabalhadores da indústria da construção civil ficarão desempregados? Trabalhadores da construção civil perderam seus empregos? Parem de brincar. Todos os trabalhadores do mundo perderão seus empregos. Tecnologia disruptiva. Uma criação histórica. O prêmio Nobel deve ser garantido. Mais do que o prêmio Nobel, se puder ser popularizado, pode mudar o mundo. Observadores comuns só sabem que essa tecnologia é muito poderosa, mas não sabem o quão exagerado é o grau de poder. Somente aqueles que estiveram no círculo da tecnologia saberão sua significância. Isso trará uma mudança assustadora. Portanto, essas pessoas estão todas atordoadas no momento, tão chocadas que seus olhos estão prestes a saltar. Agora acredito que todos têm uma compreensão preliminar do impacto que minha tecnologia pode trazer? Zack ouviu as exclamações das pessoas e sabia que todos tinham entrado em seu ritmo. E não pôde deixar de sorrir. Indústria de transporte, indústria de construção, indústria de manufatura, etc. Minha invenção tecnológica pode trazer uma revolução. No momento, é apenas a ponta do iceberg. Zack disse. Ele então estalou os dedos e imediatamente ao seu lado, duas torrentes negras surgiram. Uma das duas torrentes pretas se transformou em uma moldura preta com um pedaço de papel branco dentro. A outra se transformou em uma mão humana, segurando uma caneta esferográfica, e começou a desenhar no papel em uma velocidade muito rápida, como se fosse uma impressora. Em apenas algumas respirações, um esboço de paisagem foi apresentado a todos. E o conteúdo descrito nesta pintura não está em outro lugar, mas na fonte atrás de Zack e em toda a paisagem da praça. Você ainda consegue desenhar com isso? Olha como isso é bem pintado. É incrível. Ele pode até pintar. O que mais ele não pode fazer? As pessoas ficaram maravilhadas repetidamente e completamente convencidas pela tecnologia mostrada por Zack. Enquanto suas ideias forem inovadoras o suficiente e seu pensamento for forte o suficiente, todas as restrições não serão mais restrições. O mundo inteiro inaugurará uma mudança subversiva e enorme. Com ela, tudo é possível. Assim que a voz de Zack caiu, imediatamente atraiu aplausos estrondosos. Até mesmo os transeuntes podem perceber neste momento o verdadeiro significado do que Zack disse, que esta tecnologia pode subverter os tempos e mudar o mundo. Com esses pequenos robôs, existe alguma coisa no mundo que eles não consigam fazer? Isso é inacreditável. O príncipe Zack pode realmente criar algo tão poderoso. Ele não é o famoso príncipe pródigo? Incrível! Essa deve ser a manchete de amanhã. Rápido! Rápido, tire uma foto. Grandes notícias no mundo da tecnologia. Talvez seja até uma busca quente no Famboco. Os repórteres da mídia mal podiam esperar para apertar o obturador da câmera em suas mãos neste momento. Os flashes continuaram um após o outro. Zack estava em um lugar alto, como uma grande estrela, e foi registrado neste momento glorioso. Esse tipo de coisa, como ele inventou? Do outro lado, Goyon, que viu a cena e ouviu todas as palavras de Zack, tinha uma expressão incrivelmente chocada no rosto. Ele não é um especialista no círculo de tecnologia, mas é um entusiasta de tecnologia de qualquer maneira, caso contrário. Ele não teria vindo ver a exposição de tecnologia realizada por sua família hoje. As funções e efeitos exibidos pelos microbots de Zack foram completamente explicados. Ele ficou chocado. Esta não é mais uma simples invenção tecnológica, mas uma tecnologia obscura que pode realmente mudar o mundo e subverter os tempos. Com essa tecnologia, o futuro de Zack, seu futuro, será ilimitado. Impossível. Como isso é possível? Esse cara está plagiando coisas de outra pessoa? Deve ser assim. Como ele pode ter o cérebro de um cientista? Goyon se recusou a acreditar que a tecnologia à sua frente foi inventada pelo próprio Zack, e estava mais disposto a acreditar que Zack havia roubado essa invenção de outra pessoa. No entanto, pensando bem, essa ideia não se sustentava. Se alguém no Reino Fênix pudesse fazer algo assim, o círculo tecnológico já teria explodido há muito tempo. Mesmo que não tivesse explodido, ele deveria ter ouvido um pouco de fofoca. Onde está o príncipe pródigo que não tem poder, nem origem, e só sabe beber e jogar por prazer? Jovem mestre. Os homens correram. Vai se fuder. Goyon ficou muito irritado e disse impacientemente. As pessoas se foram. Suas mãos tremiam. Pessoas? Quem? Goyon não reagiu pela primeira vez, mas logo se virou abruptamente e descobriu que o salão de exposições de ciência e tecnologia, originalmente animado, agora estava extremamente solitário e deserto, e até mesmo alguns dos funcionários posicionados nos estandes haviam desaparecido. O que está acontecendo? Onde eles estão? Goyon disse com raiva. Todos eles correram para o lado oposto. O subordinado apontou para onde Zack estava. Foi só nessa hora que Goyon voltou a si. Não é de se espantar que ele sentisse que havia cada vez mais pessoas ao redor de Zack. Acontece que não eram transeuntes, mas todos eles correram do salão de exposição de ciência e tecnologia atrás dele. Num instante, o rosto de Goyon ficou extremamente feio. A empresa sob sua família trabalhou duro, investiu muita mão de obra e recursos materiais, e a popularidade atraída por várias promoções é fazer deste salão de exposição de ciência e tecnologia um sucesso. Quem imaginaria que todas as pessoas iriam para o lado de Zack? Então, o que eles fizeram foi dar a Zack uma oportunidade perfeita. Idiota. Goyon ficou furioso. Capítulo 18. Exposição parte 4. Depois que Zack começou a pintar, ele não parou mais por aí.
Na frente de todos, ele desmontou um iPhone intacto em inúmeras partes em um segundo e depois o remontou completamente em um segundo. Há também um computador, que foi desmontado em 8 pedaços, por microbots no primeiro segundo, e então montado e restaurado à sua forma original no segundo seguinte. Todo o processo é tão exagerado quanto mágica, mas o mais surpreendente é o processo de desmontagem e montagem do relógio. Essas peças são menores que um microbot. Até os maiores artesãos de relógios do mundo precisam ter cuidado para desmontá-las e restaurá-las. Mas nas mãos de Zack leva apenas uma respiração para desintegrar o relógio em um instante, e então, em mais uma respiração, o relógio é remontado em um instante. A apresentação perfeita e maravilhosa fez com que as pessoas ao seu redor mais uma vez lhe dessem aplausos calorosos, assim como o som avassalador de gritos. Naquela época a praça ao redor de Zack estava completamente superlotada. Alguns deles são entusiastas da tecnologia que vieram participar da exposição de ciência e tecnologia desta vez, a mídia no círculo de tecnologia, e os outros são transeuntes que foram atraídos pela enorme multidão para se juntar à diversão. Mas independentemente de entenderem ou não de tecnologia, depois de ver a performance mágica de Zack, não há ninguém que não se sinta maravilhoso, e também não há ninguém que não aplauda alto. Pessoal, esta é a primeira tecnologia que vou mostrar hoje. Zack disse que os micro-robôs sob seus pés voltaram ao estágio cilíndrico original. Todos podem ver o quão avançada e poderosa essa tecnologia é. Ela pode trazer grandes mudanças para o mundo, e não preciso dizer mais nada. Mas se você quiser experimentar essas mudanças, temo que terá que esperar muito tempo. Agora, a segunda tecnologia que estou prestes a mostrar permitirá que você sinta intuitiva e diretamente as mudanças trazidas pela minha tecnologia. Todas as respostas para suas perguntas estão nesta caixa vermelha em minha mão. Zack levantou a caixa vermelha em sua mão, e os olhos da plateia se reuniram em antecipação. Incontáveis luzes piscantes até transformaram essa cena em luz do dia. Antes de revelar minha segunda invenção, gostaria de dizer a vocês com antecedência que esta segunda invenção pode não ser comparável aos microbots em versatilidade e aplicações, mas também tem muitas vantagens. Uma vantagem que os microbots não têm. Vamos testemunhar a verdadeira face da minha segunda tecnologia. Zack largou a caixa vermelha, sorriu e disse em voz alta para todos: Baymax, é a sua vez de aparecer. Agite. O par de olhos pretos na caixa vermelha piscou de repente, como se tivessem recebido ordem de abrir automaticamente. Diante dos olhos de muitos espectadores, um Baymax fofo e gordinho apareceu na frente de todos. Olá, sou Baymax, seu companheiro pessoal de saúde. Como posso ajudar? Baymax deu um passo à frente com suas pernas curtas e gordinhas e andou na frente de Zack de uma maneira fofa. Com sua aparência fofa e adorável, juntamente com sua voz simples e inocente, ele instantaneamente tocou os corações de inúmeras pessoas. Que robô fofo! O som é tão bom. Gordinho, eu gosto. Talvez para os homens, a letalidade de Baymax não seja tão poderosa, mas para as mulheres que nascem sem nenhuma resistência a coisas fofas, Baymax é sem dúvida o mais poderoso assassino de garotas. Assim que aparece, imediatamente atrai a atenção. Os gritos de inúmeras garotas na plateia. As luzes piscantes se intensificaram novamente, e muitas pessoas olharam para este robô inflável gordinho com nova curiosidade. Não é que eles nunca tenham visto um robô antes, mas é a primeira vez que veem um robô gordinho e fofo como esse. E veja isso na vida real. Esse grito. Zack também ficou assustado com o grito repentino, e agora ele finalmente entendia o poder letal da garganta de uma mulher. Pessoal, quem está ao meu lado agora é minha segunda tecnologia, o companheiro pessoal de saúde dos humanos, Baymax. Zack disse em voz alta. Dentro dele, implantei o sistema inteligente mais avançado. Sua inteligência é mais desenvolvida e mais humana do que o sistema inteligente de qualquer empresa de tecnologia avançada do mundo. Como eu o posicionei como um companheiro pessoal de saúde, os olhos do Baymax foram equipados com lentes hiperespectrais, que podem emitir raios-x inofensivos, para ver através das criaturas e diagnosticar doenças para você. É claro que para alcançar os melhores resultados diagnósticos, todas as doenças conhecidas no mundo hoje, sejam elas doenças graves ou extremamente raras, estão incluídas em seu programa. Possuí-lo é equivalente a ter um médico que pode avaliar sua saúde a qualquer hora em qualquer lugar. Qualquer doença pode ser detectada ao primeiro sinal de sintomas, o que reduz muito a chance de doenças graves. Assim que os comentários de Zack foram feitos, os olhos de inúmeras pessoas na plateia imediatamente brilharam. Todos nós sabemos que na era atual, todos os tipos de doenças sérias estão surgindo uma após a outra. Muitas pessoas têm alguns sintomas ruins sem saber, sem razão, e foi somente quando foram examinadas no hospital que perceberam o que estava acontecendo. Elas têm câncer, e é muito sério. É por isso que muitas pessoas, quando ouvem que um certo alimento pode causar câncer, ou que algo pode prevenir o câncer, elas vão se apresentar e espalhar no Famboco, para seu círculo de amigos. Todos prezam suas vidas e não querem ser infectados por uma doença que não entendem. No entanto, é muito trabalhoso ir ao hospital e fazer um exame de corpo inteiro. É demorado, trabalhoso e caro. Mas com o Baymax, você pode monitorar sua saúde a qualquer momento, e quaisquer pequenos perigos e falhas ocultas não podem escapar de seus olhos. Com isso, não é exagero dizer que sua expectativa de vida pode ser pelo menos 20 anos maior do que antes. Capítulo 19. Exposição Parte 5.
Assim que Zack disse isso, muitas pessoas na plateia exclamaram: prolongar a vida em 20 anos? Isso não é muito exagerado? Não acho que seja exagero. Pense nisso: se todas as doenças forem curadas quando acontecem, você não precisará ir ao hospital em sua vida e viverá muito. Esse robô é realmente tão poderoso? Ele pode ver qualquer doença. Isso é muito exagerado, não é? Apesar de surpresas, muitas pessoas ainda expressaram certas dúvidas sobre o Baymax. Uma nova invenção revolucionária, é sem dúvida algo extremamente difícil de mudar os pensamentos profundamente enraizados no coração de todos de uma só vez. É como se alguém de repente lhe dissesse que há uma máquina que pode monitorar sua condição física a qualquer momento, qualquer doença. E até mesmo alguns tipos de câncer que não podem ser diagnosticados pelos principais hospitais podem ser previstos com antecedência. Esse tipo de palavra soa como as palavras de um mentiroso e qualquer um vai desconfiar. No entanto, as palavras que Zack disse não só não foram um exagero, como algumas delas nem sequer foram ditas. Você deve saber que a tecnologia de Baymax vem do mundo da ficção científica. Não é exagero que tais coisas possam aparecer no mundo da ficção científica. E a doença naquela época era muito mais teimosa do que agora. Sem falar no câncer, até mesmo em algumas doenças terríveis que ainda não apareceram no futuro, o Baymax pode identificar e diagnosticar rapidamente. Príncipe Zack, esse grande robô branco é realmente tão poderoso quanto você disse? Aconteceu que fui ao hospital recentemente, e tenho alguma compreensão da minha condição física. Será que posso subir e tentar? Nesse momento, uma pessoa da mídia no círculo de tecnologia levantou os braços e gritou alto: claro, sem problemas. Zack concordou prontamente e imediatamente controlou um grupo de micro-robôs, trazendo a pessoa da imprensa para o palco. Essa estrutura, esse princípio, incrível. A pessoa da mídia no círculo de tecnologia não conseguiu deixar de suspirar depois de experimentar a função de transporte dos micro-robôs. Logo ele foi enviado ao palco e ficou na frente de Zack. Olá, Príncipe Zack, meu nome é Alejandro Atienza. Sou um profissional sênior de mídia no círculo de tecnologia. Este é meu cartão de visita. Alejandro Atienza? Zack ergueu as sobrancelhas. Não é de se espantar que ele tenha tido uma impressão da pessoa na sua frente. Acontece que ele era Alejandro Kim Atienza, também conhecido como Kuya Kim, que foi um repórter famoso em sua vida passada. Vamos, Baymax, veja o que há de errado com o corpo dele. Zack pegou o cartão de visita e deu o pedido diretamente. Baymax imediatamente virou a cabeça para o lado de Alejandro Atienza, e o sistema inteligente começou a operar. Com apenas um olhar, todas as informações do corpo de Alejandro foram rapidamente escaneadas. A cápsula da articulação do seu ombro e os ligamentos, tendões e bursas ao redor têm inflamação crônica específica, chamada de ombro congelado. Você tem um ombro congelado há 8 anos, 7 meses e 10 dias. Durante os últimos 4 dias, muitos anti-inflamatórios não esteroides foram usados, mas devido ao seu trabalho. Mesmo que você se recupere em um curto período de tempo, ele recairá rapidamente, e é recomendado que você faça um tratamento conservador físico. Seus pulmões mostraram sinais de câncer de pulmão iminente, que é uma doença pulmonar causada pelo seu tabagismo de longo prazo e vida e repouso irregulares. Depois de 3 meses e 24 dias do ano, você desenvolverá câncer de pulmão, e a chance de o câncer de pulmão se espalhar será de até 35%. E sua bexiga? Ok, pare de falar. Baymax ainda queria continuar, mas neste momento Kuya Kim já estava cheio de suor frio, especialmente quando ouviu mencionar sua bexiga. Ele imediatamente acenou com as mãos para impedir Baymax de continuar. Você tem certeza de que não quer mais que eu descreva sua condição? Você ainda tem 3 perigos ocultos de doenças grandes, 13 doenças médias e 42 doenças pequenas evitáveis. Você já é um paciente moderadamente doente. Baymax fez outro corte, o que deixou a pele de Alejandro feia. Senhora Atienza, o senhor tem alguma dúvida sobre o Baymax agora? Zack disse com um sorriso. Não há mais dúvidas. Alejandro disse repetidamente. A descrição de Baymax é muito correta, sem erros. Príncipe Zack, devo dizer, sua tecnologia é realmente incrível. Alejandro disse isso do fundo do coração. Sabe, para verificar seu corpo, Alejandro teve que esperar na fila para registro, ver um médico e fazer fila para o exame. Levou um dia inteiro para descobrir sobre esses problemas. No entanto, Baymax não só capturou o ombro congelado e a cistite que o levaram ao hospital para exame, mas até mesmo a probabilidade de que seus pulmões estejam prestes a sofrer de câncer de pulmão é extremamente precisa. E todo o processo de diagnóstico dessas doenças leva apenas 1 segundo. Falso? Como pode ser tão rápido? Ele não tomou o pulso, não olhou para a língua dele, não cutucou as pálpebras dele. Como poderia saber só de olhar? Isso é incrível, não é? Será que esse homem foi pago pelo Príncipe Zack? Possível. Mesmo assim, algumas pessoas na plateia ainda acreditavam, e outras permaneceram céticas. Afinal, esse tipo de tecnologia é diferente dos microbots, e não pode ter a percepção mais real e direta com as pessoas. Não importa o quão precisa seja, todos, exceto a parte envolvida, terão dúvidas. Para essas dúvidas, a maneira de Zack reagir também é muito simples. Parece que ouço muitas pessoas que parecem não acreditar na função de diagnóstico do Baymax. Se alguém não acredita em mim, por favor, levante a mão. Assim que sua voz baixou, muitas pessoas na plateia imediatamente levantaram as mãos, expressando descrença. Ok, Baymax, faça uma varredura corporal nas pessoas que estão levantando as mãos.
Você não precisa descrever a condição em detalhes, apenas nomeie a condição. Zack deu a ordem. O sistema de diagnóstico inteligente da Baymax começou a funcionar imediatamente. Em apenas um segundo, todas as pessoas que levantaram as mãos foram capturadas. E levou quase 5 segundos para que os corpos dessas pessoas fossem rapidamente escaneados. Senhor, o senhor tem hemorroidas e pneumonia, e está prestes a ter câncer na garganta. Moça, você tem vaginite, câncer de mama. Essa criança, você tem dano moderado no tecido epitelial e seu braço está machucado. Por favor, faça um curativo a tempo. Capítulo 20, Exposição Parte 6. Baymax falou muito rápido, mas o que disse foi muito claro. As pessoas que foram nomeadas por ele para contar os sintomas, quando ouviram que suas hemorroidas, vaginites e outras doenças ocultas foram expostas diante do público, todas coraram e rapidamente retiraram as mãos, lamentando terem sido muito impulsivas. No entanto, embora lamentassem, eles também tinham uma compreensão clara da precisão de Baymax. Ele não disse nada de errado, e todos eles tinham as doenças que ele apontava. E algumas pessoas que não sabiam que doença tinham, de repente ouviram que tinham pólipos na vesícula, um tumor nas costas que precisava ser removido e a possibilidade de câncer a qualquer momento em seus corpos, e todos entraram em pânico. Como eu posso ter essa doença? Câncer? Eu tenho câncer? Não tire sarro de mim. Graças a Deus. Ainda bem que estou bem. Isso é ótimo. O que é um pólipo na vesícula? É sério. Não, tenho que ir ao hospital para saber. De repente, muitas pessoas que souberam que estavam gravemente doentes não tiveram mais coragem de assistir e rapidamente se viraram e foram embora, correndo para o hospital. E algumas pessoas que ouviram que estavam muito saudáveis, ou que tinham apenas alguns problemas menores, soltaram um longo suspiro de alívio e se sentiram afortunadas em seus corações. Pela série de mudanças, pode-se ver claramente que por meio da narração do Baymax, a maioria das pessoas presentes acreditou completamente que ele realmente poderia detectar suas doenças, e a taxa de precisão chegou a 100%. Como é? Quem mais não acredita agora pode continuar levantando a mão, e eu deixarei Baymax diagnosticar você. Zack disse com um sorriso. Muitas pessoas presentes levantaram os braços inicialmente, mas quando ouviram as doenças chocantes, todos retiraram as mãos. Eles já acreditavam na capacidade de diagnóstico do Baymax, caso acidentalmente colocassem algumas de suas doenças ocultas na frente de tantas pessoas. Não seria muito embaraçoso dizer isso? Claro, a preocupação da maioria das pessoas é que os resultados do diagnóstico sejam de que elas não estão com boa saúde. Se for uma doença incurável, será um grande problema. As pessoas terão medo de más notícias, mesmo que não saibam, é melhor do que saber. A julgar pela atitude de todos, acredito que ninguém tem dúvidas de que o Baymax é um companheiro pessoal de saúde, certo? Vendo que ninguém levantou a mão, Zack disse com um sorriso. Mas não pense que Baymax é apenas um companheiro pessoal de saúde. Ele tem muito mais funções do que você pensa. Zack disse e mandou Alejandro para baixo, então deixou Baymax andar na frente dele e gentilmente pressionou seu peito. Imediatamente de seu grande baú branco, surgiu um objeto cilíndrico, com 5 slots para cartão para inserção, um dos quais continha um chip médico. Olhem aqui, pessoal. Este é o sistema central de controle de chip do Baymax e também seu verdadeiro núcleo. A razão pela qual Baymax pode diagnosticar suas doenças com tanta precisão não é apenas porque seu hardware é forte o suficiente, mas também por causa do chip médico em seu peito. Eu escrevi todas as informações do mundo hoje. Os sintomas, características, planos de tratamento, etc. da doença. A enorme quantidade de dados além da imaginação, todos reunidos, e este chip nasceu. Zack ativou o modo trapaça. Um chip médico pode tornar Baymax comparável à autoridade daqueles especialistas médicos e ter realizações extremamente altas no campo médico. Similarmente, outro chip também pode torná-lo um especialista autoritativo em outros campos. Tipo, lutar. Assim que Zack disse essas palavras, um forte brilho irrompeu nos olhos de muitas pessoas na plateia. O chip na minha mão é uma mistura do Jeet Kune Do de Bruce Lee, do Wing Chun de Ip Man, do Jiu-Jitsu brasileiro da família Gracie, do Muay Thai de Bo Kyu, do kickboxing holandês de Andy Silva, etc. Um chip de luta criado pela combinação de centenas de artes marciais modernas e habilidades de luta. Agora vou deixar que todos vocês deem uma boa olhada na novíssima história de luta. Dito isso, Zack inseriu um novo chip de combate em sua mão no slot do cartão e então pressionou o sistema de controle do chip central cilíndrico novamente. O corpo de Baymax se endireitou imediatamente e os 2 grandes olhos negros de repente brilharam, emitindo luz azul. Baymax, Taekwondo. Zack deu uma ordem e imediatamente fez uma postura inicial de Taekwondo. Oh, tão incrível! Robôs entendem de artes marciais? Este design é incrível! Ao ver isso, as pessoas na plateia exclamaram surpresas. Os robôs de hoje estão limitados apenas ao estágio de servir chá e água, curvar-se e saudar. Sem mencionar que eles não conseguem assumir uma postura de luta com uma única ordem como Baymax. E até mesmo se eles conseguem entender a fala humana é um grande problema. Sem mencionar as habilidades de luta do Jeet Kune Do, Wing Chun e Jiu-Jitsu brasileiro ao mesmo tempo. É simplesmente um sonho. No entanto, Zack fez isso. Apenas um chip foi usado. Baymax voleio. Seguindo a ordem de Zack, ele executou uma salva de 360 graus no ar, mas como não tinha a armadura do filme para neutralizar a elasticidade,
Seu corpo não conseguiu parar de forma estável. Mas mesmo assim ainda ganhou aplausos, e houve aplausos estrondosos no local. By Max vire. By Max varra suas pernas. By Max chute alto. By Max soco direto. By Max cotovelo. Seguindo as ordens de Zack, By Max executou habilidades de luta no palco. Muitos desses movimentos difíceis exigem um longo período de estudo até mesmo para seres humanos aprenderem, mas ele foi capaz de dominá-los todos de uma vez. By Max entrou no palco e se apresentou de perto, a multidão recuou e o espaço foi vago para ele. Incrível! Incrível! Uma garotinha aplaudiu alegremente como se tivesse se tornado uma pequena fã de By Max. Mas como ela estava muito concentrada, ela não percebeu que a multidão estava recuando. Um adulto recuou e esbarrou nela, jogando-a no chão e gritando de dor. E os adultos não pareciam perceber. Levantaram seus pés grandes e pisaram na menina sem nem perceber. By Max, que estava se apresentando, de repente levantou a cabeça quando ouviu o grito de dor, viu a menina caída no chão e imediatamente correu, segurando-a firmemente em seus braços. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.